Bahar e Arif batem na porta de Enver. O velho abre e Arif diz que vieram procurar o que conversaram. Enver diz que está pronto e irá buscá-lo enquanto Sirin estiver no banheiro. O alfaiate entrega-lhes vários cobertores e lençóis grandes e diz que embrulhou a arma em tudo isso para não chamar a atenção. Arif e Bahar, surpresos, dizem que é impossível não chamar a atenção com tudo isso. Mesmo que joguem no mar, as pessoas vão pensar que é um cadáver ou algo parecido. Arif coloca tudo no chão e junto com Bahar abrem vários lençóis até encontrar a arma embrulhada em vários plásticos e fita adesiva. Arif o coloca no paletó, se despede de Enver e eles vão embora. Enquanto isso, Seida entra na sala para diminuir o volume da televisão e percebe que Satyumis parece muito cansado novamente e parece estar com febre. Ela pega a cauda para dar um pouco para ele, mas vê que a garrafa está vazia e o repreende por terminar, pois é muito perigoso. Ela ouve uma batida na porta. Ao abrir vemos Henry que veio buscar seu filho. Ela pede para ele entrar e Henry cumprimenta Satyumis, mas Seida recomenda que ela não se aproxime muito porque a criança está doente. Então ela manda Satyumis arrumar suas coisas para ir com o pai. Satyumis sai e as crianças conversam um pouco com Henry. Seida diz a Henry que Satyumis é um menino travesso, então ele deve tomar cuidado. Ele também conta a ela que Arda iniciou seus estudos e frequenta todos os dias sem falta. Doruk pergunta a Henry se o pai de Arda vai levá-lo embora e fazê-lo implorar. Henry responde que isso não vai acontecer e Doruk pede que cuidem dele, pois o amam muito, ele é irmão deles. Henry pergunta ao menino se ele também ama Satyumis e ele responde que sim. Satyumis está arrumando todas as suas coisas, então tira várias notas do casaco e as coloca dentro de uma das gavetas de Seida, que entra pedindo que ela se apresse e consegue perceber. Antes de abrir a gaveta, Seida pergunta o que ele estava fazendo ali, mas como o menino não responde, ela abre a gaveta e vê todo o dinheiro. Satyumis avisa que seu pai está esperando por ele e Seida com raiva pega as coisas do menino e o repreende. Henry pergunta o que está acontecendo e Seida conta o que está acontecendo e que não sabe onde o menino conseguiu tanto dinheiro. Satyumis diz que ela deixou lá para ela, pois eles não se verão novamente e isso é tudo. Henry pede ao menino que não fale assim com a mãe e pergunta de onde ele tirou o dinheiro. Satyumis responde que ganhou trabalhando. Seida com raiva pergunta a que trabalho ele se refere e se Arif vai para a escola com ele todos os dias e também o pega. Quando chega em casa vai dormir. Ela não entende quando ele trabalha. Pergunta a Satyumis se aquele dinheiro foi roubado e ele está agindo como o velho pai. Henry pede que ele se acalme e pergunta ao filho o que ele quis dizer ao dizer que estava trabalhando. Satyumis conta a verdade, que ele fugiu da escola depois que Arif o levou e foi trabalhar. Henry olha para ele e diz que ele não precisa mais fazer esse tipo de coisa. A única coisa que você precisa fazer é ir para a escola e assistir às aulas. Ninguém em casa espera que ele volte com dinheiro. Pelo contrário, devem cuidar dele. Satyumis diz que não fez isso por isso, fez por Arda, estava economizando dinheiro para poder pagar ao velho pai e não levá-lo embora. Todos ficam surpresos. O menino pega suas coisas, mas Seida o impede e o abraça com força enquanto ele chora. Vemos que durante todo o tempo em que Satyumis esteve nas ruas, ele vendia lenços de papel, limpava janelas e vendia água. Todo o dinheiro que recebeu ele economizou para salvar Arda. Seida e Satyumis caem no chão. O menino também abraça a mãe. Nizam e Doruk juntam-se a eles e finalmente Arda senta-se ao lado de Seida que beija os seus dois filhos. Henry ainda fica muito surpreso com as ações de Satyumis e tenta não chorar. Bahar e Arif pegam um táxi para se livrar da arma. Arif pergunta ao motorista por que há tanto trânsito e ele responde que há um posto policial à frente. Bahar pergunta nervosamente a Arif se ele quer que eles desçam. Ele responde que não, porque isso seria muito suspeito. Bahar concorda, mas pede que ele entregue a arma para que ela possa escondê-la. Arif se recusa e pede que ele fique quieto para que o motorista não suspeite. O táxi continua andando e um policial pede que parem. Arif fica nervoso e Bahar pega sua mão. Ele pede para Bahar ficar calmo. O policial se aproxima e olha todos com uma lanterna. Depois conversa com outro policial e sem pensar muito os deixa continuar. Arif fica aliviado e Bahar solta sua mão. O jovem fica decepcionado. Mais tarde, Bahar e Arif chegam ao porto e caminham lentamente. Ela lembra que Enver queria dar-lhes a arma embrulhada em vários lençóis para que chamassem a atenção de muita gente. Ela diz que seu pai também estava muito nervoso.
Arif diz a ele que é verdade. Bahar sugere que ele ande um pouco para a esquerda e jogue a arma no mar enquanto ela observa. Arif está prestes a fazer isso, mas Bahar vê que um mendigo está deitado em um dos bancos do porto. Ela se aproxima de Arif com muito medo e pede que ele não faça isso porque aquele homem que está no banco pode vê-los. Arif diz que está bem e pede que não se assuste. Bahar diz a ela que há um homem no banco e Arif o vê. Ela sugere a Arif que joguem a arma para mais longe. Arif concorda, mas Bahar o abraçou com força e não o deixou andar. Arif pede para ele se soltar e Bahar pede que ele tenha cuidado. Eles avançam e Arif pede novamente para ele se acalmar porque ela parece muito estressada. Bahar diz que vai fazer isso e eles chegam ao ponto indicado. A senhora sugere que se sentem na beirada e joguem subrepticiamente a arma ao mar. Arif pergunta por que eles deveriam fazer isso e Bahar avisa que há câmeras por toda parte e eles estão sempre observando. Ela pede a Arif para fazer como ele sugeriu e Arif concorda. Os dois se sentam e Arif joga o pacote que afunda rapidamente. Eles se sentem aliviados, porém, vemos que na realidade, dentro de todos os plásticos e fitas em que acreditavam que a arma estava, ela não foi encontrada, pois Sirin está trancado em seu quarto e tem a arma nas mãos. E agora que plano a maluca ondulada terá em mente? Bahar pede para Arif voltar, ele concorda e ajuda a se levantar. Bahar diz a ele que se sente muito aliviada por estar livre disso. Arif diz a ele que foi bom que eles tenham feito isso antes de Enver matar alguém. Bahar confessa que ficou com muito medo ao ver que Enver estava com a arma nas mãos, poderia ter machucado alguém. Arif revela a ela que percebeu isso e por isso ficou na frente dela, ele a viu assustada assim como Seida. De repente, Arif recebe uma ligação de um amigo. Ele diz para não ligarem para ele porque ele não pode vir esta noite e manda saudações a todos, depois desliga a ligação. Bahar diz a ela que se ela precisar ir a algum lugar, vá porque ela pode voltar sozinha. Arif conta que os garotos da universidade se conheceram, ele disse que não iria, mas eles insistem. Bahar pergunta por que ele não vai, Arif diz que gostaria, mas todo mundo vai com o companheiro, seja a esposa ou a namorada e por isso ele não vai. Bahar pensa um pouco e diz a ela que seria bom se ela fosse, pois eles devem sentir falta dele e por isso insistem. Se ela quiser pode acompanhá-lo, basta ir para casa trocar de roupa e ela irá vá com ele, mas se for desconfortável para ela, então não. Arif sem pensar liga novamente para o amigo e pede que ele lhe envie o endereço do local, pois ele estará atendendo com outra pessoa. Ao mesmo tempo, Enver desce rapidamente até o apartamento de Seida e ao vê-la, ele a abraça, contando que os meninos finalmente se livraram daquela arma e ninguém percebeu. Seida diz a ele que está muito feliz em saber disso. Da mesma forma, Enver também avisa que irá buscar o remédio na alfaiataria porque o deixou lá. Aí o velho lembra que Bahar e Arif vão se atrasar e avisa Seida. A senhora diz que está tudo bem e enquanto eles estiverem juntos ela não se preocupa. Enver se despede e vai embora. Seida fecha a porta e Enver desce aliviado por ter se livrado da arma. No quarto de Sirin, a maluca ondulada está escrevendo um bilhete e de repente olha para a arma e se lembra de algo. Vemos que mais cedo naquele dia, ela aproveitou o fato de Enver estar no banheiro. Tirou a arma do filme plástico e substituiu-a por pedras dispostas da mesma forma. Sirin deixou tudo como estava e pegou a arma para si. Sirin continua escrevendo o bilhete. De repente Enver abre a porta do apartamento e ela escuta. A louca termina de escrever o bilhete, dobra-o e joga-o debaixo da porta. Enver a vê e se pergunta o que é isso. Então diz, irritado, que não tem tempo para isso e com o pé a empurra de volta para baixo da porta. Sirin pensa com raiva, pega o papel e joga, ela olha para a arma. Por outro lado, Arif e Bahar estão em um restaurante jantando com os amigos da Universidade de Arif, que conta algumas anedotas com muita alegria. Seus amigos lhe dizem que faltava apenas um ano para ele se formar na faculdade, ele deveria retomar e terminar. Arif diz que não acha uma boa ideia porque já está muito velho. Bahar pergunta por que ela diz isso, já que não sabia que estava quase acabando e que seria bom para ela voltar a isso. Arif enfatiza novamente que muito tempo se passou e ela não consegue mais resolver problemas matemáticos. Uma das mulheres presentes pergunta a Bahar como eles se conheceram. Ela, sorrindo, diz que no início Arif a tratou muito mal.
Ela ainda se lembra de quando veio se mudar para aquele apartamento, ele ameaçou expulsá-la do prédio se ela não pagasse o aluguel em dia e coisas assim, não importa o que ela pedisse. Arif sempre respondia negativamente. Arif sorri e pergunta se ele quer envergonhá-la na frente dos amigos. Bahar diz que só respondeu com sinceridade. Um dos amigos de Arif conta que Arif sempre causa essa primeira impressão, mas depois de conhecê-lo as pessoas percebem que ele é um grande homem. Bahar continua contando que com o passar do tempo ele percebeu que, ao contrário de outras pessoas que são rancorosas e têm a oportunidade de fazer o mal, ele nunca o faz. Outras pessoas podem perder o rumo de suas vidas ou de seus princípios, mas ele nunca os perde. Até o coração mais puro pode guardar rancor, mas não o de Arif. Uma das mulheres diz que é uma razão para dizerem que os amores mais puros começam com ódio. Todos riem e Bahar fica tímido ao lado de Arif. Por outro lado, Seida abre a gaveta onde Satilmiz deixou o dinheiro enquanto chorava. Ela toca as notas e moedas e não consegue conter as lágrimas, então olha para Arda que está dormindo ao lado de Doruk e Nizam. Arif e Bahar ainda estão no restaurante e se divertem muito trocando olhares amorosos. Após terminar a reunião, os dois caminham e Bahar diz a ele que seus amigos são muito legais. Arif diz que é verdade e que sente muita falta dos companheiros. Ele agradece a Bahar por acompanhá-lo, pois não poderia ter vindo sozinho. Bahar diz a ela que aquele encontro também a ajudou a relaxar a mente e a se sentir melhor. Ela esfrega as mãos e Arif pergunta se ela está com muito frio, depois pede que ela estenda uma das mãos. Bahar pensa que vai pegar a mão dela, mas na verdade Arif coloca alguns sanduíches quentes que acabou de comprar e os dois riem. Eles ficam em frente a uma árvore de Natal e tiram algumas fotos para mostrar às crianças. Eles então tiram fotos deles juntos e voltam felizes para casa. No dia seguinte, Bahar está preparando as crianças para a escola. Eles perguntam se é verdade que seu avô Enver venderá sua casa e ela receberá dinheiro por isso. Bahar pergunta onde ouviram isso e Doruk diz que o ouviram dizer isso a Seida. Bahar diz que espera que a casa seja vendida em breve. Doruk pergunta se vão comprar muitos presentes. Bahar fica surpreso e Nizam avisa que na escola eles estão brincando de amigo secreto. Bahar diz a eles que se venderem a casa comprarão os presentes, caso contrário verão como resolvem o problema. Nizam diz a ele que eles deveriam dar um presente adequado porque seus colegas dão coisas muito caras. Bahar diz que isso não está certo e então eles vão conversar sobre isso, vestem os casacos e saem do apartamento. Mais tarde, enquanto descem as escadas, Doruk conta à mãe sobre uma longa lista de pessoas para quem comprarão um presente de Natal. Ao saírem do prédio encontram Seida e Arda. Bahar os cumprimenta e pergunta para onde vão. Seida responde que Satilmiz ainda está um pouco doente, então ela vai trazer para ele um pouco de sua sopa favorita. Bahar a aconselha a não levar Arda porque ela também pode ficar doente e seria melhor deixá-lo com Enver por enquanto. Seida diz que está bem e leva o filho à alfaiataria. Bahar se despede dos filhos na estrada e vai comprar comida no armazém. Sirin sai do prédio e encontra Seida saindo da alfaiataria. A maluca ondulada cumprimenta, mas Seida não responde e vai embora. Sirin diz que ela é chata e entra na alfaiataria para se despedir do pai, que está brincando com Arda e não olha para ela nem lhe diz uma palavra. Sirin diz que ela cuida daquela criança, mas a mãe nem a cumprimenta. Enver continua ignorando-a e Sirin vai embora. O alfaiate permanece pensativo. No caminho, Sirin conhece Bahar, que também a ignora e vai embora. Sirin diz que ela é estúpida e que sua irmã e Seida não têm educação. Bahar entra na alfaiataria e cumprimenta Enver. Ele pergunta como ela se sente e a mulher diz que não sabe se foi uma boa ideia colocar os filhos naquela escola, pois agora eles têm que pagar os presentes de Natal, frequentar festas de Natal, final de ano, mandar flores para professores e outras coisas. Ela quer que os filhos ingressem no grupo, mas não tem condições financeiras e não sabe o que fazer. Enver diz a ele que era um risco que eles sabiam que teriam que enfrentar. Ele pede que ela não se preocupe porque está convencido de que tudo vai ficar bem, basta ter paciência. Bahar diz a ele que espera que sim, porque não quer que seus filhos sofram. Da mesma forma, Enver diz a ele que o homem que estava interessado em comprar a casa não fala há vários dias. Bahar diz a ele que isso está errado e talvez ele ligue mais tarde, então ele diz a Enver que irá se trocar para procurar trabalho e quando voltar irá buscar Arda.
Enver pede que ele não se preocupe e Bahar sugere que ele coloque um travesseiro nas costas. Ela sai do mercado e na entrada do prédio encontra Yusuf, que pergunta se ela ainda está procurando emprego, já que o chefe de uma de suas amigas precisa de uma pessoa para limpar sua casa. Bahar pede o endereço e o velho careca ele dá para ela, dizendo que é só 2 vezes por semana. Bahar diz a ele que está interessado em trabalhar lá. Yusuf pede que ela escreva o número do amigo no celular e avisa que ela deve dar a ele metade do que ganha porque foi ele quem a ajudou a encontrar o emprego. Bahar discorda e sobe as escadas enquanto Yusuf grita com ela que ela certamente quer que seu filho Arif a apoie e isso não vai acontecer. Seida chega na casa de Henry Kisme e abre a porta. Eles se cumprimentam e Seida avisa que trouxe sopa para Satyumis. Kisme pede que ela dê a ele, mas Seida recusa e diz que se Satyumis estiver acordado ela gostaria de vê-lo. Kisme permite que ela passe e Seida quer tirar os sapatos, mas o advogado diz que está tudo bem. Seida vai até a cozinha e cumprimenta a pequena Satyumis. Henry a cumprimenta e pergunta se ela sentiu falta deles. Seida conta que fez uma sopa para Satyumis e veio deixar para ela. É um remédio muito bom que é uma receita de Bahar. Kisme leva a sopa para esquentar e Henry diz a Seida que ela não deveria ter feito isso porque vai levar Satyumis ao médico e hoje não irá à escola. Então, ele pede para Seida se sentar. Ela o faz e pergunta como ele vai cuidar de Satyumis o dia todo, se ele não precisa trabalhar e Henry responde que não há nada mais importante que o filho. Além disso, ele conta com a ajuda do Kisme. Seida chateada diz que não sabe se Kisme sabe cuidar de crianças. O advogado a ouve e relembra sua verdadeira história com Sen. Kisme era casado com ele, eles esperavam uma filha juntos e estavam muito felizes. Kisme disse a Sen que ela não estava muito convencida em trabalhar com seus chefes porque eles lhe perguntavam coisas estranhas. Sen disse a ele que não havia nada de errado em os chefes terem um lado negro. Afinal, eram apenas negócios. Kisme pediu-lhe que tivesse cuidado e Sen disse-lhe que não havia problema, tudo o que ele fez foi vender carros na galeria. Kisme sorriu e Sen segurou suas mãos. Henry pergunta a Seida se ela quer comer alguma coisa, mas ela diz que não e agradece. Kisme coloca a sopa quente na mesa e Seida alimenta Satyumis enquanto pergunta se ele se divertiu com o pai e diz que aquela casa é muito bonita. Satyumis responde que sua casa também é muito bonita e que espera poder visitá-la novamente em breve. Seida sorri muito feliz. Enquanto Kisme os observa, ele se lembra da vez em que perdeu seu bebê. Ela entrou em um estacionamento após ter comprado diversas coisas para a filha. Enquanto elas guardava no porta-malas do carro, 3 homens se aproximaram, a jogaram no chão e a bateram e chutaram com força. No hospital, ela e Sen foram informados sobre a perda do bebê e Kisme, chateado e gritando, disse a Sen que era tudo culpa de seu chefe. Esse homem foi quem ordenou que tudo isso acontecesse. Sen se sentiu arrasado. Satyumis termina de tomar a sopa e Seida o parabeniza. Os olhos do Kisme se enchem de lágrimas, ela se levanta da mesa e vai embora. Seida avisa a Henry que irá embora e se despede do filho. Então Henry a acompanha até a porta e ela pede que ele se despeça de Kisme e ligue para ela após a consulta médica de Satyumis. Henry diz que sim e Seida vai embora. Henry bate na porta do banheiro por onde Kisme está saindo e pergunta o que há de errado porque ela parece triste, apenas não diz nada e volta para a cozinha. Mais tarde, Seida entra no quarto onde guarda os materiais de limpeza e encontra algumas caixas de papelão. Ela verifica e encontra enfeites de Natal e uma árvore. Por outro lado, Sirin e outros funcionários estão decorando o refeitório com enfeites de Natal. Henry chega com Satyumis e pede a Arif que cuide do menino por um tempo enquanto ele faz alguma coisa, depois ele irá buscá-lo para voltar para casa. Arif senta-se com Satyumis e pergunta-lhe como se sentia com o pai. O menino responde que aquele homem é louco. Arif, surpreso, pergunta por que ele diz isso e Satyumis diz que tudo o que ele faz é errado, ele sempre diz para ele não dizer isso ou não fazer aquilo. Arif apenas sorri e avisa que vai preparar uma torrada que ele vai gostar muito. Seida está decorando uma grande árvore de Natal. Ao perceber, Fazile pede que ele desarme antes que Raif veja, mas nesse momento vemos que Raif entra com vários enfeites que encontrou. Fazile não acredita e Raif avisa a mãe que está ajudando Seida a montar o Natal. Fazile, surpreso, diz que está tudo bem e vai embora.
Seida pergunta a Raif por que sua mãe pediu para ele tirar a árvore e Raif responde que talvez seja porque o acidente aconteceu no ano novo, mas não importa porque aquela árvore será a mais linda já criada. Eles riem e conversam enquanto eles decoram a árvore. Fazile vai para seu quarto e se senta em sua cama. Ela se lembra do último dia em que viu seu filho caminhar quando saiu com os amigos e se despediu da mãe. Raif e Seida terminam de decorar a árvore e Raif avisa que ela pode levar todos os enfeites que sobraram para casa para que as crianças construam sua própria árvore. Seida, muito feliz, agradece e diz que Nizam e Doruk ficarão muito felizes. Raif pergunta a ela o que aconteceu com Satyumis e Seida, um pouco triste, responde que está com o pai em outra casa. Raif pergunta se ele tem uma árvore em casa, senão lhe dará dinheiro para comprar uma. Seida diz que não é necessário e pega as caixas. Na casa de Bahar enquanto as crianças fazem o dever de casa, Doruk conta para sua mãe que há uma grande árvore de Natal no refeitório da escola. Nizam pergunta a Bahar se eles podem comprar um para si caso consigam vender a casa. Bahar diz-lhe que a venda da casa pode só acontecer depois do ano novo, pois aparentemente o comprador desistiu. Doruk pergunta o que vai acontecer com os presentes que ele queria comprar. Bahar diz que é melhor eles fazerem um desenho para cada pessoa e dar a eles. Embora as crianças fiquem tristes, dizem que está tudo bem. Nizam conta à mãe que hoje conversaram com a professora sobre as resoluções que terão para o ano novo. Ela disse que ajudaria mais a mãe, estudaria inglês diariamente e terminaria de ler vários livros. Doruk diz que também tem seus objetivos. Será muito mais alto, deixará o cabelo crescer, será mais trabalhador e correrá muito mais rápido. Da mesma forma, Doruk diz que irá a um encontro. Bahar sorri e beija seu filho enquanto faz cócegas nele. Henry arruma o filho antes de voltar para casa e pergunta se ele gosta das roupas. O menino responde que sim. Henry diz que foi uma boa ideia comprá-lo, pois vai nos deixar mais doentes. Henry avisa a Satyumis que irá buscar o remédio e pede que ela não saia até retornar. Sirin diz a Henry que não encontrou as esferas e Henry responde que não é necessário por enquanto. Então, vendo que Sirin tem uma pequena árvore de Natal nas mãos, pede-lhe que a traga para as crianças. Garota louca e ondulada diz que está tudo bem. Raif está assistindo televisão. Seida chega e informa que alguém chamado Book ligou perguntando se poderia visitá-lo amanhã. Raif pensa e diz que pode ir. Seida pergunta se ele tem certeza já que não gosta de receber visitas. Raif apenas diz que agora quer e não tem problema. Seida avisa que contará para a mãe. Ela se afasta um pouco, mas depois volta e pergunta quem é aquela pessoa chamada Book. Raif diz que ela é uma amiga e Seida pergunta se ela é uma amiga da escola. Raif responde que ela é uma amiga e colega próxima do ensino médio, é apenas alguém com quem ele viajava e passava muito tempo. Seida fica com ciúmes e diz que está bem, depois vai até o quarto de Fazile. Conta que Raif aceitou a visita de Book e pergunta quem ele é. Fazile diz que é amiga íntima de Raif e pega seu telefone para ligar para ela dizendo que ela é uma mulher gentil, elegante e bonita. Seida avisa que ele não deveria ligar para ela, pois ela está um pouco doente. Fazile diz que visitará o filho, não ela. Além disso, você não precisa perguntar sua opinião sobre as pessoas que vêm à sua casa. Antes de partir, Seida conta que Raif deu a ela as sobras da decoração de Natal. Fazile responde que está tudo bem, gostaria de tê-lo avisado também para levar suas joias. Seida olha para ela e lembra que foi Raif quem os deu para ela. Fazile apenas diz que não acredita nele de jeito nenhum. Seida vai embora e Fazile tenta ligar novamente para Book. À noite, Henry mede a temperatura de Satyumis e descobre que o menino não está mais com febre e está muito melhor. Satyumis pergunta ao pai se ele tem futebol ou videogame de guerra e Henry responde que não. Satyumis pergunta por que ele não tem e Henry responde que não gosta muito deles. Satyumis pergunta se existe um cibercafé naquele bairro e Henry pergunta por que ele quer um. Satyumis responde que é para ir brincar. Henry pergunta se ele está agora e Satyumis responde que sim porque está entediado. Henry sugere jogar xadrez, mas Satyumis relaciona com outro jogo mais moderno, mas Arif diz que não tem. Satyumis realmente fica entediado. Seida chega na casa de Bahar e entra na sala muito feliz com uma caixa. Ela pede para as crianças abrirem e ao fazerem vêm vários enfeites de Natal. Doruk diz com tristeza que seria melhor se eles tivessem uma árvore para decorar, mas Bahar diz a ela que não é necessário, eles podem decorar a casa. Nissan tenta animar o irmão. Ao mesmo tempo,
Vemos que Sirin sai do trabalho com uma pequena árvore em um saco, que Henry deu para ele levar para as crianças. Poucos minutos depois, Nizam ajuda o irmão a vestir o pijama e pergunta por que ele mencionou a árvore se sabe que sua mãe não tem dinheiro para comprá-la. Doruk diz que tem uma ideia, ele se levanta da cama e estica os braços. Aí ele diz que ficará como uma estátua e poderão decorá-lo como se ele fosse a árvore. Nizam diz a ele que isso não é possível e vai até a sala fazer a lição de casa. Doruk pega um enfeite e coloca na mão. Sirin chega a Tarlabazi e em vez de subir com a árvore, decide deixá-la no lixo bem em frente ao prédio. No dia seguinte, Henry leva Satyumis para a escola e conta que é a primeira vez que vê alguém ir para a escola sem mochila. Satyumis diz que não quer e Henry explica que vai à escola para estudar e tem idade para aprender e desenvolver competências. Satyumis não entende e pergunta o que é isso. Henry explica que é necessário que ele aprenda a ler e escrever. Ele também deve praticar algum esporte e pergunta ao menino qual esporte ele mais gosta. Satyumis responde que gosta de futebol. Henry fica decepcionado e avisa que irá à escola ver o que a professora lhe diz. Satyumis avisa que a professora vai lhe dizer que ele é um craque e Henry ironicamente diz que tem certeza disso. Eles continuam andando. Seida chega na casa de Fazile muito bem vestida e maquiada. Ela toca a campainha muito nervosa e Raif abre. Seida pergunta onde está sua mãe, mas Raif não responde e diz que ela é muito bonita. Aí Raif pergunta por que ela se vestiu bem e ela responde que hoje terão um convidado então ela deve dar uma boa imagem. Raif sorri e avisa que Book não virá hoje porque tem outra coisa para fazer, mas virá amanhã. Seida pergunta se a mãe dela está disponível porque quer falar com ela. Raif diz que ela ainda está dormindo porque teve uma noite ruim, mas se ela quer cuidar de alguém pode ser ele porque ela está com fortes dores nas costas e acha que o frio tomou conta dela. Seida o leva para a sala e começa a fazer uma massagem, mas pede que ele tire o suéter e vai trazer um creme. Raif desabotou a camisa para que Seida massageie sua pele. Eles se divertem um pouco, mas de repente Seida ouve Fazile se levantar e deixar Raif sozinho. Ela pega o telefone e corre para o quarto de Fazile. Ao abrir a porta, ela vê que Fazile está mudado e envergonhado. Ela fecha novamente e pede desculpas porque só queria lhe mostrar uma coisa e por isso não bateu antes de entrar. Ela espera um momento e entra quando Fazile permite. Seida pede que ele veja uma foto em seu celular. É sobre ela e Raif na noite em que saíram juntos. Seida pede para ele olhar os brincos que ela usava naquela noite. Raif foi quem pediu que ela as usasse. Ela pede que ele não continue a chamá-la de ladra, pois isso é a prova de que seu filho lhe deu as joias. Fazile amplia a foto e vê como Raif parece feliz ali. Promete a Seida que não vai incomodá-la novamente com a mesma coisa e lhe entrega o telefone. Antes de Seida ir embora, Fazile a interrompe e pede que ela lhe envie aquela foto. Seida pergunta se ele pretende ir à polícia, mas Fazile responde que não. Ela com a voz embargada diz que Raif parece muito feliz naquela foto, assim como estava antes. Fazile suspira. Seida sai da sala, deixa cair uma lágrima e manda a foto. Arif está verificando seu laptop e ao ver Sirin pede que ele venha e avisa que as contas não estão corretas e que faltam 450 liras na caixa. Sirin conta que quando saiu cedo para passear com Bahar, um dos funcionários chamado Memen pediu um adiantamento e ela deu a ele, mas esqueceu de avisar. Arif pede que ela não esqueça informações como essa e Sirin com raiva diz a ela que para evitar que isso aconteça seria melhor se ela não faltasse ao trabalho. Então ela reclama porque ele não vai mais com ela para evitar fofocas, mas ele faz. Ele vai com uma mulher que acaba de perder o marido. Arif ordena que ela não fale besteiras e volte a trabalhar, mas a maluca ondulada apenas diz que fala a verdade. Na verdade, se Sapa ainda estivesse vivo, certamente estaria esperando um terceiro filho com Bahar. Arif manda ela ir embora e parar de provocá-lo. Sirin diz que Bahar parece a mãe perfeita, mas é incrível como sua irmã teve 3 homens em um ano, ele, Sart e Sen. Arif não a suporta mais e grita para ela calar a boca. Será que ela não percebe que a única coisa que conseguiu com todo o mal que fez foi fazer com que todos a odiassem, até mesmo seu pai, que é um homem muito nobre. Ele apoia porque está destruindo sua vida. Nesse momento chega Kisme e Sirin vai embora. Ela pergunta se ele tem problemas com Sirin e se a louca o provocou novamente. Arif diz que não a suporta mais porque o mal vive dentro dela e ela consegue tirá-lo de seu controle todos os dias.
Então Arif pergunta à irmã por que ela veio e ela lhe diz que Henry lhe mostrará seu novo restaurante e pergunta onde fica. Arif avisa que ele foi embora e não demorará muito. Da mesma forma, Kisme avisa que já existe uma data para o julgamento de Arda e será no dia 10 de janeiro. Arif fica surpreso e pergunta por que tão cedo. Kisme confirma que este será o caso. Arif se arrepende porque disse a Seida que demoraria um pouco e seria um duro golpe para ela. Kisme avisa que Henry conversará com o pai, mas pede que ele não espere muito. Arif, preocupado, diz que por enquanto será melhor esperar o ano novo passar e então contarão a Seida. Kisme concorda. Arif olha para a irmã e lembra o que ouviu em seu escritório sobre Sen, pergunta se ela realmente não o conhece, pois sabe que deixou o casaco em seu escritório. Kisme responde que deve ser outro Sen que ela tem como cliente. Arif olha para ela em dúvida. Henry entra no refeitório, cumprimenta Kisme e os dois vão embora. Ela olha para sua mão ao lado da de Henry e tem outra lembrança. Na noite em que recebeu alta após perder o bebê, ela saiu do hospital com Sen e eles entraram em um carro. Sen ficou furioso e foi até a galeria, deixou Kisme no carro e entrou no local, gritou o nome de seu chefe, que ao vê-lo perguntou se ele havia recebido sua mensagem. Sen enlouqueceu, agarrou o homem pelo pescoço e bateu nele várias vezes. Kisme não diz nada, ela e Henry entram no carro e vão embora. Mais tarde, na casa de Bahar, ela tenta consertar a pia porque está vazando água. Eles ouvem alguém batendo na porta e Nizam abre e vê Arif e o cumprimenta. Ele trouxe avelãs como presente e pede a Bahar e Bahar que lhe permitam consertar os danos. Depois de fazer isso, Arif pergunta às crianças o que elas gostariam de presente de Natal. Os pequenos olham para Bahar e respondem que não querem nada. Arif sorri e diz que então foi uma surpresa. Doruk pergunta se pode dizer o que quer, mas Bahar o leva para escovar os dentes. Arif pede a Nizam que lhe diga o que seu irmão quer. Ela sussurra em seu ouvido como um segredo. Bahar ajuda seu filho a lavar as mãos enquanto critica por pedir coisas às pessoas. Ele sabe que só pode perguntar a ela e, se tiver condições, comprará dela. Os dois voltam para a sala e Bahar serve chá a Arif. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a eles para comemorar o ano novo. Arif responde que sim. As crianças muito felizes dizem que estarão com muitas pessoas, Arda, Seida, o avô, e esperam que haja mais. No apartamento de cima, Sirin termina de se vestir e vê a arma escondida em sua roupa. A louca ondulada pega a arma e acaricia, depois esconde debaixo do colchão e pensa. No dia seguinte, Enver para Sirin ao sair do prédio informa que o comprador da casa ligou para ele e concordou em comprá-la imediatamente. Ele diz isso porque não quer nenhuma objeção, já que à tarde os dois deles irão junto com Bahar para concluir a venda. Depois de receber sua parte, você pode fazer o que quiser. Se quiser sair de casa ou ficar com ele, você pode fazê-lo à sua escolha. Sirin não tem escolha a não ser aceitar. Ela pergunta a Enver se Bahar já sabe e ele responde que sim. Agora ele está fazendo uma cópia dos documentos e manda que ela compareça ao cartório antes das 15 horas. A maluca ondulada diz que está bem e sai muito irritada. No caminho, Sirin conhece Bahar e avisa que ela não tem direito àquela casa. Bahar diz a ela que não tem tempo para lidar com ela e continua andando. Sirin vai atrás afirmando que não tem nada a ver com a casa dela. Ela não cresceu lá e sua mãe sempre lhe disse que esta seria sua herança. Durante anos seu nome não foi citado naquela casa porque sua mãe a esqueceu e a deixou no passado, mas um dia ela decidiu voltar para a vida deles como se sua única preocupação fosse dinheiro, parecendo uma mendiga. Bahar contém sua raiva enquanto Sirin continua dizendo que se tivesse orgulho não aceitaria aquele dinheiro nem cobiçaria os pertences de outras pessoas. Ela finalmente diz a ele que espera que a parte do dinheiro dele fique presa em sua garganta. Bahar para e caminha em sua direção e pede que ela não se preocupe, pois nem um único centavo daquele dinheiro passará por sua garganta. Ela sai e Sirin sorrindo diz que sua irmã é estúpida por colocar seu orgulho em primeiro lugar. Na casa de Fazile, Seida leva Raif até a porta, já que seu convidado acaba de chegar. Ela abre a porta e Seida vê como os dois se abraçam e se cumprimentam alegremente, enquanto se dão as mãos. Book diz a Raif que lamenta não ter podido vir antes. Ele responde que não importa. Seida olha para eles irritada e cumprimenta Book, que lhe entrega o casaco e a bolsa.
Ela vai até o quarto de Fazile que a recebe emocionada. Seida ouve como os dois se bajulam e Raif ainda diz o quanto ficou deslumbrado ao vê-la depois de tanto tempo. Ela vai até a cozinha preparar o chá e traz para a mesa onde Book conta a Raif que tem uma galeria de arte em Londres. Seida também trouxe bolo para eles, mas o ciúme não a deixa se acalmar e ela relutantemente o corta levemente. Book conta a Raif que achava que ainda estava deprimido, mas vê que melhorou. Raif olha para Seida e diz que alguém o trouxe de volta à vida ou melhor, um beijo lhe deu felicidade. Seida não acredita e começa a sorrir. Raif pergunta a Book se ela tem uma foto da filha. Ela pega o celular e mostra a filha. Seida fica tão aliviada que não consegue parar de sorrir e distribui a comida. Enver e o comprador da casa aguardam que Bahar e Sirin façam a venda. Sirin chega e pergunta ao pai por que ele não chegou a Bahar, com certeza ainda está cuidando de Arda. Enver diz que não é assim porque Arda está com Bersan. Sirin pergunta se sua irmã desistiu da venda. O comprador fica chateado e pergunta o que ele quer dizer e Enver diz que não é nada. Ele manda que Sirin ligue Bahar. Ela finge que sim, mas diz que não atende. Talvez não queira mais vender. Enfim, esse dinheiro não pertence a ele. De repente Bahar chega correndo e pede desculpas pela demora. Eles entram nos escritórios para comprar e vender a casa. Poucas horas depois, vemos que no apartamento de Enver ele faz a distribuição correspondente do dinheiro em 3 e diz que cumpriu a sua parte, porque senão a Tice não conseguiria descansar em paz. Sirin olha para Bahar que agradece ao pai e começa a colocar o dinheiro na bolsa. Sirin se levanta e grita com ele que não foi isso que ele lhe disse. Ele disse que não aceitaria. Enver manda ele calar a boca. Bahar termina de guardar o dinheiro enquanto olha para a irmã de forma desafiadora. Aí ele se despede de Enver e vai embora. Sirin simplesmente não consegue acreditar. Seida termina o dia de trabalho e vai com Raif se despedir. Ela diz a ele que não trabalhará amanhã porque passará o Natal com Bahar. Raif, brincando, diz que como eles só se verão no ano que vem, deveriam se despedir com um beijo. Seida sorrindo beija seu rosto e os dois se dão um grande abraço. Raif lhe dá uma sacola enorme com vários presentes dentro. Ele conta que comprou presentes para todos e pede que ele os entregue. Surpresa, Seida pergunta se ela deveria abrir o seu, mas Raif diz que não. Ela só pode abri-lo à meia-noite e pensar nele agora. Seida diz a ele que gostaria de ter algo para dar a ele também para fazê-lo pensar nela à meia-noite. Raif diz que não é necessário, pois pensa nela o tempo todo. Os dois se encaram sem parar de sorrir. De repente, a campainha toca e quando Seida abre ela vê que é Bahar quem diz que veio porque precisa falar com a senhora Fazile. Seida vai até a sala e pergunta se você pode receber Bahar. Fazile diz que sim. Bahar entra e Fazile avisa que estava esperando se recuperar um pouco para ligar para ela. Na verdade, queria informar que quer levar a história dela para o livro. Bahar felizmente agradece novamente pela oportunidade e diz que sua visita tem outro motivo. Ela veio pedir desculpas, pois ainda se sente muito envergonhada. Ela abre a bolsa e deixa um envelope cheio de dinheiro sobre a mesa. Fazile pergunta o que é e Bahar responde qual é a dívida que eles tinham com ela. Exatamente 100.000 liras. Fazile responde que eles não lhe devem nada. Poucos minutos depois vemos Bahar e Seida andando pela rua. Seida pergunta o que aconteceu com Fazile e Bahar conta que a princípio não queria receber o dinheiro, mas ela implorou tanto que ele finalmente aceitou. Bahar está grata por ter conseguido saldar essa dívida e diz que se sente muito aliviada. Seida diz a ele que não é justo que ele assuma a dívida como se fosse sua, pois ela também roubou as joias e deveria ter pago. Agora ele tem uma dívida com Bahar. Bahar pede para ele esquecer o assunto, pagaram a dívida e pronto. Seida diz que continuarão conversando sobre isso mais tarde, pois agora ela precisa ir ver o filho. Ela diz a ele que eles se encontrarão mais tarde em casa e Bahar continua seu caminho. Seida chega na casa de Henry. Satyumis a recebe com entusiasmo e calmamente diz que está muito entediado ali. Seida pede para ele não falar isso e eles seguem para a cozinha onde Henry está. Seida avisa que veio visitar o filho, e também queria convidá-los para um encontro que terão na casa de Bahar no dia de Ano Novo. Satyumis, muito feliz, diz que quer ir, mas Henry diz que não porque convidou a mãe para conhecer Kisme. Seida diz que talvez possa levá-lo depois do jantar, mas Henry diz que não. Satyumis, um pouco triste, olha para a bolsa que Seida tem nas mãos e pergunta se ela comprou um presente para ele.
O menino olha para o pai e pergunta se ele não tinha dito que Seida não tinha dinheiro nem meios para sustentá-lo. Seida dá-lhe um dos presentes e Satyumis diz-lhes que é a primeira vez que abre um presente. É um console de videogame. Ele, muito feliz, diz que aquilo é caro e abraça a mãe. O menino vai brincar e Seida, vendo que Henry estava chateado, se despede e vai embora. Bahar conhece Yusuf, que reclama por não ter aceitado o emprego que lhe ofereceu. Bahar agradece, mas ele já conseguiu um emprego. No entanto, ele pode aceitar esse emprego, para poder trabalhar na limpeza e ficar com todo o dinheiro. Ela sobe e Yusuf pede que ela não diga bobagens. Na alfaiataria, Sirin entra e cumprimenta o pai. Ela lhe diz que preparará o que ele quiser para o jantar, mas Enver continua a ignorá-la e não responde. Sirin pergunta se eles chegarão seriamente ao ano novo sem conversar. Enver diz que ela mesma criou o problema. Sirin pede que ele não continue assim. Eles podem fazer um plano juntos para o final do ano e passá-lo como pai e filha. Enver responde que não será possível, pois Bahar o convidou para sua festa, para a qual aliás ela não foi convidada. Surpreso, Sirin pergunta se ele a deixaria sozinha e ele diz que sim. Sirin responde que isso não pode ser possível. Desde que ela nasceu eles sempre passaram aquela época do ano juntos com a mãe dela. Ela começa a chorar e lembra que ele tinha prometido estar com ela sempre com ela e nunca abandoná-la. Se sua mãe pudesse vê-lo, ela ficaria muito decepcionada e certamente estaria girando no túmulo. Enver não responde e Sirin foge. No apartamento de Bahar, ela está organizando o quarto e colecionando diversos quebra-cabeças. De repente, uma grande ideia lhe vem à mente e ele pede aos filhos que digam a Seida e Arda para trazerem todos os quebra-cabeças que tiverem. Todos se reúnem no apartamento e começam a montar uma árvore de Natal feita com todas as caixas de quebra-cabeças. Depois pegam os enfeites que Seida trouxe e decoram com muitas luzes. Todos estão felizes e orgulhosos. À noite vemos que Bahar se arrumou um pouco e está lindo. Seida traz a sacola de presentes e Doruk, vendo a pergunta a que horas vão abri-los, Bahar pede para ela esperar depois do jantar e eles os colocam na cama onde se encontram todos os presentes para as crianças e convidados. Sirin sai do quarto e percebe que seu pai está organizando alguns lanches para levar para a reunião. Ele os pega e sai do apartamento. Os olhos de Sirin se enchem de lágrimas e ele está prestes a enlouquecer. Enver entra na casa de Bahar e coloca comida na mesa. Arif também chega com presentes e comida. Eles vão até a cozinha e enquanto desfaz as malas ele diz a Bahar que ela está muito linda hoje. Ela agradece timidamente. Enver se levanta e com uma cara triste diz que vai ao banheiro por um momento. Seida pergunta por que ela tem essa atitude e Bahar responde que provavelmente é por causa de Sirin. Ela está sozinha lá em cima e afinal é Natal. Sua mãe também não gostaria que fosse assim. Ela pede a Seida que suba e diga a Sirin que ela pode comparecer se quiser. Arif diz que vai e sobe até o apartamento. Doruk está na sala revendo os presentes. Não aguenta a curiosidade e abre o presente de Arif. O menino corre até a cozinha e conta com entusiasmo para a mãe que Arif lhe deu um novo cavalo de madeira. Enquanto eles riem, Arda pega a caixa e seu quebra-cabeça favorito da base da árvore. Ao fazer isso, ele deixa a árvore inteira cair, mas ao mesmo tempo todos ouvem o som de um tiro. Todos estão confusos e assustados. Bahar imediatamente pensa em Arif e corre para o andar superior como Enver. Bahar encontra a porta aberta e gotas de sangue no chão. Ela corre para a sala e vê Arif sentado no chão com Sirin nos braços, desmaiado. O jovem tenta fazer Sirin reagir, mas a louca parece morta. Enver chega e ao ver sua filha naquele estado começa a gritar de desespero. Arif pede para ela se acalmar. Ela não está ferida, apenas desmaiou ao ver um ladrão que estava na casa. Bahar pergunta a Arif se ele está bem e ele responde que sim. Enver agarra o rosto de Sirin e não para de gritar até que ela abra os olhos novamente. Ele a abraça enquanto Sirin chora incontrolavelmente. Bahar pergunta a Arif o que aconteceu e ele responde que alguém entrou na casa e ainda estava lá quando ele chegou. Em seguida, Sirin conseguiu atirar em seu braço e o homem fugiu rapidamente. Enver abraça Sirin e Bahar e Arif ouvem Seida discutir com Nizam. Arif diz a Bahar que irá. Seida tenta impedir Nizam de subir e Arif sai e avisa que estão bem e vão para dentro. Seida acalma Nizam e a convence a ir cuidar dos filhos. Enver abraça Sirin e a louca treme de medo, pedindo ao pai que não vá embora. Seida sobe e pergunta se eles estão bem. Arif diz que sim e ela pergunta o que era aquele som.
Bahar conta que um ladrão entrou e Sirin atirou em seu braço. Seida pergunta se ela atirou nele enquanto olha para a arma no chão. Seida, assustada, pergunta se aquela não é a arma de Sarp e Bahar diz a ela que presume que seja. Enver pede que chamem a polícia, mas Seida diz que não porque eles vão perguntar sobre a arma e o que vão dizer. Enver se assusta e Seida pergunta com raiva a Sirin onde ele encontrou a arma e por que ele tinha algo de que Arif e Bahar supostamente haviam se livrado. Enver pede que ela não reclame agora, mas Seida diz que aquela mulher não descansará até matar todos eles. Apavorada, Sirin diz que não queria atirar, mas tentou se defender. Seida grita que irá cuidar das crianças que estão assustadas, mas se Arif tivesse se ferido ele a mataria. Bahar pede que ela volte e cuide das crianças e ela lhe diz para não deixar Sirin manipulá-las. Enver continua abraçando Sirin e Bahar e Arif apenas os observa. Seida desce e diz para as crianças que está tudo bem, era só um ladrão que já fugiu. Doruk faz muitas perguntas sobre o ladrão, depois ele entra no quarto e pega o cavalo de madeira, ele diz que não vai permitir ele roubam e juntos montam a árvore de volta. Bahar dá um copo d'água para sua irmã para Enver e ele agradece. A senhora pergunta a Bahar se ela se sente melhor e Enver faz a louca beber um pouco de água. Bahar se sente e pergunta a Sirin se aquela arma é de Sarp. Enver diz que está chocada e que isso é impossível e deve ser a arma do ladrão. Bahar olha para a arma e Sirin confessa que é a arma de Sarp. Enver não consegue acreditar e diz que Bahar e Arif se livraram dela. Bahar com raiva diz a Enver que aparentemente não foi assim, e pergunta a Sirin se ela é uma maluca e o que ela estava tentando fazer ao ter a arma em sua posse. Era seu plano de atirar em si mesma ou matar todos eles. Talvez ele não saiba que crianças entram e saem daquele local todos os dias. O que teria acontecido se o ladrão pegasse a arma e atirasse em Arif? Sirin olha para ela e pergunta se a vida de Arif é mais importante que a dela. Eles se preocupam mais com ele. Bahar grita com ele para parar de dizer coisas ridículas e responder por que ele está com a arma. Sirin permanece em silêncio e Enver pergunta por que ela estava com a arma. A louca e ondulada responde que não sabe por que a tinha. Bahar diz a ela que ela tem certeza de que sabe e que terá que contar a verdade. Arif pede a Bahar que se acalme e a senhora pergunta o que farão com a arma. Ele diz que a guardará em sua casa e depois a jogarão fora. Arif pega um jornal para pegar a arma. Ao fazer isso encara Sirin. Arif lembra imediatamente que quando subiu ao apartamento encontrou a porta aberta e entrou silenciosamente. Ouviu Sirin dizer ao ladrão enquanto apontava a arma para ele não se aproximar dela ou ela o mataria assim como matou o marido de sua irmã há pouco tempo atrás. Então ele é capaz de fazer isso. Arif entrou para enfrentar o ladrão e naquele momento Sirin atirou. O ladrão ferido fugiu e Sirin caiu em pânico nos braços de Arif. Arif fica lembrando do que Sirin disse sobre Sarp e percebe que a louca ondulada é uma assassina. Bahar pede que ele saia dali e Arif sai pensativo. Sirin diz a Enver que ela está com muito medo e ele abraça. Arif e Bahar voltam e as crianças abraçam o jovem. Ele pede que não se assustem e se preparem para jantar e comemorar o Natal todos juntos. As crianças fazem muitas perguntas a Arif, mas Bahar as interrompe e manda que se sentem. Chega meia-noite e todos juntos jantam muito felizes. Bahar percebe como Nizam ama Arif. Enver finalmente passou o Natal com sua filha dormindo ao lado dele e se sente melhor ao olhar a foto de sua amada Tisse. Fazile também abraça o filho e na casa de Bahar todos se cumprimentam, abraçam e beijam. Seida diz que parece que todo mundo já se beijou, mas Nizam diz que não viu a mãe beijar Arif. Seida pede que façam isso e eles obedecem. Nisa e Doruk os abraçam e parecem uma família. Arif brinca com as crianças e Seida diz que irá para seu apartamento porque Arda está com sono. Arif também se despede, mas Nizam e Doruk pedem para ele passar a noite com eles. Arif não quer incomodar Bahar e diz que não pode e que os verá amanhã. Nizam pede que ele fique, mas Arif diz que ele não deve ter medo de nada e que tudo ficará bem, além de sua mãe cuidar deles. No entanto, Doruk diz a ele que eles também podem cuidar dele se ele ficar com eles. Arif olha para Bahar e ela não tem escolha senão concordar. Mais tarde, Bahar organiza o sofá para Arif dormir. A senhora observa como Arif ama muito seus filhos como se fosse pai. Arif diz a Bahar que ele pode fazer o resto e ela apenas olha para ele. Seida recebe um telefonema de Raif e fica feliz.
O jovem a cumprimenta com muita alegria, ela também o cumprimenta e pergunta se ele teve uma boa noite com sua mãe. Raif diz que sim, embora pudesse ter sido melhor com ela. Ele pergunta como foi o jantar dela e Seida responde que foi bom, então Raif pergunta se ela gostou do presente, mas Seida responde que não, já que muita coisa aconteceu e ela decidiu abrir amanhã. Raif, um pouco triste, diz que está tudo bem, eles se despedem e desligam a ligação. Arif ficou sozinho no quarto de Bahar, não consegue dormir porque não consegue parar de pensar nas palavras de Sirin. Ele não consegue acreditar que ela foi capaz de assassinar Sarp. No dia seguinte Bahar acorda e sai do quarto, Arif a cumprimenta e ela também, então a senhora pergunta se ela dormiu bem e Arif informa que ela não dormiu nada. Ela senta ao lado dele e diz que não acredita no que aconteceu ontem à noite, ela pensou que algo tinha acontecido com ele quando ouviu aquele tiro, ela estava apavorada e não conseguia parar de tremer. Ela é muito determinada e garante que se Sirin tivesse feito alguma coisa com ela, ela teria conseguido matar a própria irmã. Arif sorrindo diz a ele que este é Bahar, alguém que não mataria ou faria mal a ninguém. Bahar olha para ele atentamente e diz que se o tirassem dele ele não aguentaria. Arif pede que ele olhe nos olhos e veja que o que importa é o presente, eles estão juntos. Os dois pegam nas mãos e aproximam-se lentamente para beijar, mas de repente Doruk sai do quarto em direção ao banheiro. Eles são muito tímidos e apenas sorriem sem saber o que fazer. Por outro lado, Kisme está recolhendo os enfeites da árvore de Natal da casa de Henry e colocando-os em caixas. Satyumis acorda e ela pede que ele a ajude. O menino pergunta se ela tem filhos e ela responde que não. Kisme se lembra do momento em que discutiu com Sen porque o momento em que foi à galeria para matar seu chefe foi registrado por câmeras de segurança. Ela disse a ele que agora eles não só tinham o problema de terem perdido o filho, mas também um problema maior. Sen disse a ele que cuidaria disso, mas Kisme disse com raiva que não havia mais nada entre eles. Ele tirou o anel e o deixou no sofá. Ela olha para Satyumis. Depois de alguns minutos, Doruk volta do banheiro e vendo Bahar e Arif deitarem-se nas pernas de sua mãe e adormecerem novamente, Bahar acaricia seus cabelos e diz que as promessas de ano novo de seus filhos são muito bonitas, não há nada de mal nelas. Arif diz a ele que eles são iguais à sua mãe. Bahar diz que se ele se refere à família então Sirin também faria parte disso. Arif tira o sorriso do rosto ao pensar naquela mulher, mas logo se recupera e pergunta a Bahar se ele tem desejos para o ano novo. Ela responde que antes de tudo quer saúde, quer que eles tenham o suficiente para viver e serem felizes. Na verdade, ele tem um terceiro desejo, mas não conta a ela. Arif insiste que lhe conte Bahar, sorrindo, diz-lhe que gostaria de voltar à universidade e terminar a licenciatura, o que o deixaria muito feliz. Doruk acorda e pergunta se é verdade que Arif vai estudar novamente. Todos sorriem porque pensaram que o menino estava dormindo. Um andar acima, Seida visita Enver e pede que ele desça com ela para abrir os presentes. Na noite anterior, as crianças não os abriram porque o avô não estava lá. Enver diz que prefere não deixar Sirin sozinho, mas a maluca ondulada se aproxima e diz que não tem problema, ela pode ir e vai ficar bem. Enver pensa e diz que não vai demorar, calça os sapatos e sai do apartamento. Sirin se tranca no quarto enquanto bagunça a cama grita que odeia profundamente todos eles. Na casa de Bahar, todos distribuem os presentes e também os recebem. Bahar dá um lenço que tricotou para Arif e todos se viram para ver Seida quando, surpresa, ela diz que lhe deram um anel. Quem deu a ela é Raif, Bahar. Ele não consegue acreditar e Seida fica surpresa. Bahar recebe luvas vermelhas para o frio e agradece a Arif. Nizam abre seu presente e é um tutu. Bahar diz que é lindo e a menina agradece a Arif. Enver volta para seu apartamento e Sirin vê que recebeu vários presentes. Ela tristemente diz a ele que o presente que preparou para ele está sobre a mesa e volta para seu quarto e se sente quando ela abre o presente vê que é uma foto dele, Atice e Sirin. Enver começa a chorar e ao olhar para Atice pede-lhe perdão, pois não acredita que possa cumprir o que lhe prometeu. Sua filha escorregou de suas mãos e ele não aguenta mais. Ele diz a ela que gostaria de ter morrido, já que ela sabia muito bem o que fazer agora. Na casa de Fazile Seida chega suspirando e toca a campainha. Quando Fazile abre a porta ele diz a ela que não precisava vir trabalhar hoje, mas Seida responde que não foi por isso que ele veio, o que acontece é que ele precisa entregar algo para Raif.
Ela vai até a sala de jantar e rapidamente tira o anel do bolso e diz que vim devolver isso. Fazile pergunta o que ela quer dizer. Seida pede para ele abrir e diz que seu filho deu isso para ela no Natal. Ela considera um presente um lenço, meias, qualquer coisa menos isso e ela não consegue aceitar. Raif fica sem palavras e Seida vai embora. Raif grita com raiva com a mãe porque ela está olhando para ele daquele jeito. Ele não suporta seus olhos de reprovação e zombaria por seu fracasso e se quiser dizer alguma coisa basta fazê-lo e pronto. Vai para seu quarto e Fazile pensa enquanto olha para o anel. Enver desce ao apartamento de Arif e Yusuf o ajuda. O alfaiate diz que quer falar com Arif em particular, mas Yusuf diz que pode falar com ele. Arif sai e atende Enver. O alfaiate lhe dá um envelope com dinheiro. Enver conta que recebeu o dinheiro da venda do terreno de sua casa e agora está pagando sua dívida com o negócio. Ele calculou cada uma das coisas isso poderia ter acontecido e aí está tudo. Arif agradece a Enver que se despede e sai do prédio. Sirin está descendo as escadas e ao ver Arif o cumprimenta. Arif apenas a olha sério e entra em casa. Yusuf pergunta a Arif se Enver já lhe pagou. Arif diz ao velho careca que não se importa. Em um parque perto de Tarlabazi, Bahar empresta um lenço a Seida e pergunta à amiga com que propósito ela acha que Raif lhe deu aquele presente. Seida diz que provavelmente só queria irritar sua mãe. Bahar diz a ele que acredita que seja algo mais importante, pois sabe que o pai de Raif o aconselhou a dar o anel para a mulher com quem queria se casar. Seida diz que isso não pode ser possível. Raif é um homem muito bom para ela e há muitas mulheres bonitas atrás dele. Bahar deixa claro para ela que ela também é uma mulher bonita. Seida diz com tristeza que é uma mulher de má formação, tem um filho fora do casamento, não teve empregos decentes e às vezes nem controla a boca com o que ela diz. Bahar diz a ela que não é isso que ela vê em sua amiga. Quando ela vê, ela pode ver a mulher com o coração mais gentil do mundo, a pessoa mais extrovertida, a mãe mais dedicada e a amiga mais confiável e se você ver assim, então Raif verá de uma forma muito mais fascinante. Seida diz que ele tem razão, porém, casamento é outra coisa, é mais que amor e ela não quer ter muitas esperanças. Bahar apenas olha para ela com tristeza e suspira. À noite, Fazile diz a Raif que não quer que ele fique bravo com ela, mas ela tem uma dúvida. O escritor pergunta por que ele deu a Seida um presente como aquele. Raif diz a ela que não entende sua pergunta e acredita que ela o acha pequeno demais para dar algo assim a uma mulher tão charmosa como Seida. Fazile diz a ela que não é assim e ela não pensa assim, ela apenas tem uma dúvida e ficou se perguntando qual é a intenção dele, se é um presente de amigos ou talvez ele tenha sentimentos por ela. A escritora diz que quer ouvir sua resposta. Raif diz que nunca pergunta coisas que não sabe e pergunta se esse é seu novo hábito. Fazile apenas fica em silêncio. Bahar encontra Arif na entrada do prédio que lhe informa que acaba de se livrar da arma. Bahar pergunta por que ele não esperou que ela o acompanhasse, mas ele responde que não importa, finalmente está feito. Ele diz a Bahar que Seida só tem alguns dias com Arda, pois a audiência será em breve. Ele não quis falar nada antes para não estragar o Natal. Bahar pergunta o que deveriam fazer e Arif responde que Henry tentou falar novamente com o pai de Arda, mas o homem não quis diminuir sua demanda nem um centavo. Ele pede a Bahar que conte isso a Seida para que ela esteja preparada. Bahar diz com tristeza que esta noite eles têm vários planos com ela e os filhos. Ela pergunta a Arif se ele não pode ir com ela para contar essa notícia juntos. Arif diz que não pode, pois não suporta ver Seida triste, terá que cuidar disso sozinho. Eles se despedem e Bahar não sabe o que fazer. Kisme permite o acesso à sua secretária que lhe traz um documento para ele assinar. O advogado pergunta se ela já conseguiu entrar em contato com Sen e ela responde que não. Kisme pede que continue tentando. A secretária diz que está bem e vai embora. Kisme fica perturbado. Bahar se encontra com Seida e eles se preparam para assistir a um filme. Ela tenta contar a ele sobre a data do julgamento, mas Seida a interrompe e pede que ele não estrague o dia dela. Se ele tem algo para contar a ela, pode fazê-lo a partir de amanhã. Bahar pensa em como deveria contar a ela o mais rápido possível. Arif e Yusuf estão em seu apartamento assistindo televisão. O velho Cocolizo pergunta ao filho se Enver lhe deu todo o dinheiro que lhe devia. Se ele tem dinheiro, esse homem deveria cuidar de Bahar também, já que ela não pagou o aluguel e parece como se ele não quisesse trabalhar, mesmo que conseguissem um emprego para ele. Arif garante que Bahar pagou o aluguel e pergunta ao pai careca o que ele quis dizer.
Yusuf conta que lhe ofereceu um emprego, mas ele nem quis anotar o telefone do empregador. Arif irritado pede para ele ficar longe de Bahar e vai até o apartamento de Seida. Bahar e sua amiga estão chorando por causa do filme que estão assistindo. Quando ele abre a porta, Arif os vê com lágrimas no rosto e pensa que Bahar contou ele tudo para Seida. Ele avisa Seida que eles vão encontrar a solução para aquele problema, mas Bahar o interrompe e diz que eles só estavam chorando por causa do filme. Seida percebe que algo está acontecendo e pede a Arif que entre em casa para conversar. Por outro lado, Henry prepara Satyumis para sair e diz que ele está atraente. Satyumis diz que ele está sempre bonito e que sua namorada é muito mais bonita que a dele. Henry não acredita e Satyumis diz que ele deveria vê-la porque ela é tão bonita quanto Seida. O menino sai e Henry vai atrás dele. Arif e Bahar contam a Seida o que acontecerá com Arda dentro de alguns dias e ela começa a chorar. Nesse momento a porta toca e Bahar se abre. São Henry e Satyumis. O pequeno mensageiro abraça Seida e conta que conheceu a mãe de seu pai, mas ela é uma mulher estranha e é claro que ela não queria. Seida enxuga as lágrimas e pede que ela não se preocupe, pois aquela mulher também não a ama. Henry pergunta por que ela está chorando e ela com raiva começa a gritar que tem todos os motivos para isso. Eles vão tirar Arda, que é a única coisa que ela tem na vida. Ela olha para Satyumis, se sente mal e o abraça. Ela se corrige dizendo que seus 2 filhos são a única coisa que ela tem. Henry pede que ele se acalme e avisa que há um mal-entendido. A data do julgamento é apenas para um processo de identificação do filho e do pai, mas ainda não vão levá-lo embora. Seida respira muito aliviada e diz que está tudo bem. Ela não vai discutir mais porque Satyumis está lá e como sua mãe quer que ela fique alguns dias com ela, Satyumis sorri e a abraça. Kisme chega em casa e grita o nome de Sen enquanto acende as luzes. Ela avisa que é hora dele aparecer porque eles precisam conversar. De repente Kisme entra no quarto e vê que as roupas de seu bebê estão espalhadas por todo o lado. Sen está deitado no sofá com uma das roupas nas mãos e depois de chorar muito ele abre os olhos e diz a ela que está cansado. Ele sente que perdeu todas as forças e não pode continuar assim. Começa a chorar novamente e diz a ela que não pode seguir em frente com sua vida se não a tiver ao seu lado. Kisme, surpreso, senta-se ao lado dele e ele se apoia nas pernas dela. Soluçando, Sen pede que ele saia junto e comece uma nova vida, deixando tudo para trás. Ele diz que ainda a ama profundamente e embora não possa dizer isso abertamente, está cansado de tudo. Kisme começa a chorar também. Ela olha para ele atentamente e confessa que o ama também, sem sorrir. No dia seguinte, Seida alcança Arif quando ele sai do prédio e diz que tem uma dúvida desde o ocorrido. Pergunta se é verdade sobre o roubo e que Sirin confrontou um ladrão. Arif responde que é verdade, ele viu o homem com seus próprios olhos. Seida pergunta por que desde aquela noite ele está com uma atitude estranha. Arif diz a ela que se algo acontecer, mas ele acha que não pode falar sobre isso. Seida insiste que ele conte a ela e Arif finalmente conta que Sirin disse algo muito estranho ao ladrão. Ele disse que se tivesse conseguido matar o marido da irmã, também poderia matá-lo. Seida diz que talvez ele quisesse dizer quando jogou da balsa ao mar, mas Arif não acredita nela, pois afirmou tê-lo matado há pouco tempo. Seida diz que não faz sentido já que ele morreu no hospital em decorrência do acidente. É melhor que eles parem de fazer filmes na cabeça e sigam em frente com suas vidas. Eles continuam caminhando e Seida pede que não contem nada a Bahar. Arif diz que está tudo bem. Por outro lado, Sen acorda na casa de Kisme e liga para ela, mas a advogada sai e desce a rua, depois entra no carro dela. Sen vai até a sala de jantar e encontra o café da manhã colocado na mesa. Kisme chega em casa e grita o nome de Sen enquanto acende as luzes. Ela avisa que é hora dele aparecer porque eles precisam conversar. De repente Kisme entra no quarto e vê que as roupas de seu bebê estão espalhadas por todo o lado. Sen está deitado no sofá com uma das roupas nas mãos e depois de chorar muito ele abre os olhos e diz a ela que está cansado. Ele sente que perdeu todas as forças e não pode continuar assim. Começa a chorar novamente e diz a ela que não pode seguir em frente com sua vida se não a tiver ao seu lado. Kisme, surpreso, senta-se ao lado dele e ele se apoia nas pernas dela. Soluçando, Sen pede que ele saia junto e comece uma nova vida, deixando tudo para trás. Ele diz que ainda a ama profundamente e embora não possa dizer isso abertamente, está cansado de tudo. Kisme começa a chorar também. Ela olha para ele atentamente e confessa que o ama também, sem sorrir. No dia seguinte,
Seida alcança Arif quando ele sai do prédio e diz que tem uma dúvida desde o ocorrido. Pergunta se é verdade sobre o roubo e que Sirin confrontou um ladrão. Arif responde que é verdade, ele viu o homem com seus próprios olhos. Seida pergunta por que desde aquela noite ele está com uma atitude estranha. Arif diz a ela que se algo acontecer, mas ele acha que não pode falar sobre isso. Seida insiste que ele conte a ela e Arif finalmente conta que Sirin disse algo muito estranho ao ladrão. Ele disse que se tivesse conseguido matar o marido da irmã, também poderia matá-lo. Seida diz que talvez ele quisesse dizer quando jogou da balsa ao mar, mas Arif não acredita nela, pois afirmou tê-lo matado há pouco tempo. Seida diz que não faz sentido já que ele morreu no hospital em decorrência do acidente. É melhor que eles parem de fazer filmes na cabeça e sigam em frente com suas vidas. Eles continuam caminhando e Seida pede que não contém nada a barrar. Arif diz que está tudo bem. Por outro lado, Sen acorda na casa de Kismi e liga para ela, mas a advogada sai e desce a rua, depois entra no carro dela. Sen vai até a sala de jantar e encontra o café da manhã colocado na mesa, além de um avizinho de papel. Poucas horas depois, Seida leva Raif ao parque e ele pergunta como vai a educação de Arda e Seida responde que tudo está indo bem, embora espere que o problema que eles têm com o pai seja resolvido em breve. Raif pergunta se Satyumis gostou do presente que lhe enviou e ela responde que sim, embora não lhe tenha dito que era dela porque Henry estava presente e ela não queria criar desconforto. Raif pergunta se o pequeno está indo bem na escola e tem boas notas, mas Seida diz que não. Ela nem tinha mala e vai para o refeitório como se fosse a escola. Hoje Henry irá à escola conversar com os professores, já que é uma criança muito travessa. Ao mesmo tempo vemos que Henry se encontra com a professora de Satyumis. Ela conta que é a primeira vez que um parente de Satyumis vem à escola para saber como está seu filho. Antes ele contatou o pai, mas ele nunca apareceu. Em seus 25 anos de experiência como professora, ela nunca tinha visto tanto desinteresse por parte dos pais. Da mesma forma, nunca viu uma criança como Satyumis, pois tem muitas faltas e quando chega à escola não sabe o que fazer. Henry diz que entende que o filho é um pouco travesso, não tem nem material escolar, nem caderno ou caneta para escrever. A professora diz que o pequeno não precisa muito deles, pois tudo que ele vê e ouve fica facilmente armazenado em seu cérebro, como se fosse seu caderno. Ela lhe dá a notícia de que Satyumis é de fato o melhor aluno da turma, Henry não consegue acreditar. Após terminar a reunião os dois vão embora e a professora avisa Satyumis que pode falar com o pai e que o esperará na aula. Henry se aproxima do filho e o parabeniza por ser muito inteligente e o melhor da turma. Satyumis diz-lhe que não acreditaram no que ele lhe disse e ele só acreditou até que o professor lhe contou. O menino se vira e vai para a aula, Henry apenas olha para ele. No parque, Seida conta a Raif que teve medo de vir trabalhar hoje, pois achou que ele ficaria bravo por causa do anel. Raif vê um casal caminhando feliz e pede para Seida não se preocupar, ele entende perfeitamente porque ela não quis aceitar o anel. Seida se sente incomodada e apenas diz que será melhor ir para casa porque está muito frio. Raif está com uma cara muito triste. No café de Henry, Arif não para de olhar pensativamente para Sirin, ela percebe isso e se sente incomodada. Sirin serve uma xícara de café e leva para Arif, depois agradece por salvá-la na noite de Natal. Se não fosse por ele, ele não sabe o que teria acontecido. Arif apenas responde que graças a Deus nada de ruim aconteceu. Sirin senta na frente dele e pergunta como ele entrou em casa naquela noite e se a porta estava fechada. Arif conta que o ladrão deixou a porta entreaberta e assim que ouviu as vozes ele entrou rapidamente. Sirin pergunta o que ouviu e Arif apenas diz que foi a voz dele e do ladrão, nada mais. Sirin, um pouco nervoso, diz que está bem e volta ao trabalho. Na casa de Fazili, Seida entra na sala onde Raif está falando com alguém ao telefone em italiano. Após desligar, Seida diz a ele que não sabia que ele também falava francês. Raif, sorrindo, diz que talvez se refira ao italiano. Seida apenas diz que sabia que ele não era inglês e pergunta quantas línguas ele fala. Raif responde que inglês, italiano e francês. Seida surpresa diz que nem fala bem turco, então é incrível. Ela volta para a cozinha e Raif fica pensando. No refeitório, uma funcionária lembra Sirin quais eram as ordens de Arif, mas a maluca ondulada fica muito chateada e pergunta se ele é o chefe dela, então ele está dando as ordens. O funcionário vai embora e Sirin diz que odeia todo mundo porque são idiotas.
Seida diz a Fazile que Raif é realmente incrível, não há nada que ele não saiba. Fazile pergunta o que ele quis dizer e Seida responde que ele estava falando ao telefone em italiano, como um nativo. Fazile, sorrindo, diz que seu filho tem essa habilidade desde pequeno. Na verdade, ele fez os estudos superiores na Europa, primeiro em Londres e depois o doutorado em Paris. Seida, surpresa, diz que achava que a universidade era o último estudo, ela não sabia que era possível continuar e obter mais diplomas. Ela só fez o ensino médio porque depois teve que começar a trabalhar. Fazile diz a ela que o importante é que ela tenha avançado e seja uma mulher feliz. Nesse momento a porta toca e Seida pede para Bahar entrar. Eles vão para a sala onde Bahar agradece a Raif pelos presentes que ele enviou aos filhos e lhe dá um presente que os filhos fizeram para ele. Seida pede à amiga que se acomode para trabalhar enquanto ela vai para a cozinha. Raif pede para Bahar se sentar, ele se aproxima e pergunta se há alguém na vida de Seida, um nome ou alguém de quem ela gosta. Gostaria de saber se foi por isso que ele devolveu o anel ou é porque é um homem deficiente. Justamente quando Bahar vai responder exatamente Fazile chega e deseja um feliz ano novo a Bahar, depois pede que ele a acompanhe. Raif fica pensando e Seida entra na sala, diz que não quer vê-lo sozinho ali e o leva consigo para a cozinha. Ela arruma a mesa e dá a Raif uma tigela de feijão e pede que ele a ajude a descascá-los para que ela possa prepará-los. Aí ela serve o chá e pergunta o que há de errado. Raif sozinho olha para ela e pede que fique com ele. Bahar pergunta a Fazile se ela não está contando muitos detalhes de sua história, mas o escritor pede que ela continue porque quer saber como reagiu depois do que viveu. Seida chega e traz chá para eles. Fazile pergunta onde está o filho e Seida responde que ele a está ajudando na cozinha com o feijão. Fazile e Bahar, surpresos, perguntam se Raif está falando sério sobre fazer isso e Seida responde que sim. Um homem também deve saber atuar na cozinha. Ela sai e Bahar não consegue evitar de rir alto. Ela pede desculpas a Fazile, mas Seida sempre a faz rir com suas piadas. Fazile diz que ela é uma mulher muito interessante. Bahar diz que Seida e Raif se deram bem. Eles se tornaram bons amigos e ele agradece a Raif por aceitar Seida como ela é. Fazile diz a ela que seu filho também a aceita como ela é e Bahar diz que sim. Fazile então pergunta a Bahar se eles podem continuar e a senhora diz que tudo bem. Fazile avisa que agora vão falar de amor, ou seja, de Sarp e Arif. Bahar fica um pouco sério e Fazile a convida para tomar um chá. Bahar faz isso e pensa. Na cozinha, enquanto Raif ajuda Seida, ele diz que se sua mãe o visse agora ela desmaiaria. Seida diz que já contou para ele nada de ruim aconteceu, de qualquer forma, um pouco de trabalho não vai fazer suas mãos caírem. Raif conta que antes do acidente ele cozinhava muito bem, mas parou. Seida tenta animá-lo perguntando que ele gosta de cozinhar e Raif responde que seu melhor prato é risoto. Seida não conhece esse prato e Raif explica que é arroz italiano e ele pode prepará-lo para ela quando quiser. Seida olha para ele e toca seu rosto, ambos sorriem. Na sala de jantar, Fazile pede a Bahar que lhe conte como o amor afetou sua vida. Bahar diz que acha que tudo começou antes de Sarp e Arif, quando ele estava no ensino médio. Ela estava sentada em um parque com dois amigos e um deles perguntou se seria possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ela teve uma forte reação dizendo que isso não era possível e que só uma pessoa má faria isso. Ela já passou por muitas coisas, mas aquela discussão que teve com os amigos nunca saiu de sua memória. Por um tempo, quando teve muitos problemas, ele se esqueceu disso, mas o destino se encarregou de colocar contra ele tudo o que ele disse naquele dia e agora ele se sente como se tivesse levado um forte tapa na cara com o que aconteceu com Sarp e Arif. É por isso que ele não é mais a mesma pessoa. Bahar avisa a Fazile que vai ao banheiro e no corredor encontra Raif. Ela diz que não conseguiu responder sua pergunta antes e a resposta é não. Seida não tem ninguém em sua vida e está aberta a se apaixonar. De repente, Seida sai da cozinha e pergunta a Bahar se ele não quer que ela lhe empreste um megafone porque ele ouviu tudo até a cozinha. Bahar corre de volta para a sala de jantar e Raif está com um grande sorriso no rosto. Seida pergunta por que ele está perguntando sobre seu estado civil e Raif apenas responde que estava curioso, assim como ela sentiu há pouco para saber quais eram suas habilidades. Eles voltam para a cozinha sorrindo. Por outro lado, Sirin chega à alfaiataria onde todos os filhos estão sob os cuidados de Talat. Ela pergunta onde está o pai e Talat responde que saiu para pagar algumas contas e cuida dos filhos enquanto volta.
Sirin diz a ela que ela pode cuidar dos filhos. Talat diz que ela está bem e vai embora. Ela se senta na frente deles e Doruk pergunta se é verdade que ela tem uma arma de brinquedo. Ela responde que não e pergunta por que ela diz que... Doruk diz que sabe que atirou no ladrão e foi isso que lhe disseram. Sirin sorri e diz que havia uma arma, mas era real. Além disso, pertencia a seu pai Sarp. A louca ondulada começa a contar outras coisas até que Nizam não aguenta e grita para ela calar a boca. Por isso ninguém a ama, nem mesmo eles que são crianças. Sirin se levanta e ordena que fale direito com ele. Satyumis defende Nizam e diz a Sirin que se ele quer mexer com alguém deve insultá-lo. Sirin lhe diz que não dará ouvidos a um filho mendigo, talvez não saiba porque seu pai Henry sempre o deixa lá em Tarlabazi e vai embora, porque esperava um filho melhor do qual não se envergonhasse. Ele não gostou e preferiu deixá-lo naquele lugar. O próprio Henry disse-lhe que ninguém queria Satyumis, nem Arda nem Seida. Satyumis não se intimida com a porra da maluca e lembra que todos, inclusive os funcionários da cafeteria, dizem que ela é maluca, que tentou fazer o pai se apaixonar por ela, mas não conseguiu. Sirin se enche de raiva, pega o console de videogame que Satyumis tem nas mãos e ameaça quebrá-lo se não a respeitarem e pedir desculpas. As crianças assustadas pedem que ele não faça isso e Sirin levanta a mão. De repente vemos que Enver pega seu braço e manda que ele saia agora mesmo. Nervoso, Sirin obedece e Enver devolve a brincadeira para as crianças. Ele tenta se controlar diante delas. Fazilha faz anotações, depois pergunta a Bahar se há muitos anos ela pensava que Sarp estava morto. Ela não pensava em reconstruir sua vida e se casar novamente. Bahar responde que ela nunca pensou nisso. Ela apenas se concentrou em ser uma boa mãe e dar o melhor para seus filhos. A única coisa que importava para ele era não morrer para não ter que abandoná-los. Ele vivia e respirava por eles. Fazilha pergunta se foi quando conheceu Arif e Bahar diz que sim. Arif é um homem muito diferente de Sarp, é introvertido e não fala muito. É muito mais calmo e o que mais o impressiona é o amor que sente por seus amigos filhos, um amor verdadeiro e sincero. Ela conta a Fazilha que se apaixonou por Sarp à primeira vista, enquanto por Arif foi um amor que foi crescendo aos poucos. Ele a fez se sentir uma adolescente novamente e a fez querer viver novamente e aproveitar a vida. À noite, Fazilha ouve a gravação de sua conversa com Bahar enquanto escreve a história em sua máquina de escrever. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que desde que conheceu Arif ela sabia que ele era o homem certo, não só para ela, mas também para seus amigos. Fazilha perguntou se foi naquele momento que Sarp voltou para suas vidas e Bahar disse que sim. Não há palavras suficientes para descrever como ela se sentiu quando abriu a porta e o viu. Naquele momento ela era uma mulher que amava dois homens. Não, ela foi capaz de dizer a Arif que não o amava mais só porque Sarp havia retornado e ela não podia dizer a Sarp que não havia mais espaço para ele em seu coração porque ela amava Arif. Porém, por mais que ela ame Arif, sempre há um espaço em seu coração para Sarp e isso não vai mudar. Fazilha disse que deve ter sido muito difícil para ela e Bahar responde que sim, mas ela não se arrepende de nada, pois se tivesse desistido de um dos dois se sentiria pior. Fazilha termina de escrever mais uma página de seu livro e o deixa ao lado das demais. Ela fica pensando em seu assento. Enver se encontra com Arif, Bahar e Seida. Ele conta o que Sirin fez com as crianças e que se ela não tivesse chegado a tempo teria quebrado o jogo de Satyumis. Seida lembra que Sirin é um paciente psiquiátrico. Ela fez coisas ruins, sem falar que tinha uma arma em seu poder. Arif diz que na verdade há mais alguma coisa que ele tem a dizer, mas Seida olha para ele pedindo que não diga nada e Arif retira o que disse. Enver diz que realmente temia pela segurança das crianças e ainda está surpreso. Arda entra na sala, pega seu quebra-cabeça e senta no colo de Seida. Bahar chama os filhos para irem para casa e Arif também se despede. Enver diz que vai ficar mais um pouco. Depois de que Seida despede a todos, Enver lhe pede que se siente a seu lado e lhe disse que como já sabe é difícil para Henry reunir todo o dinheiro para evitar que se levem a Arda. Vendió o terreno de sua casa tinha algo de dinheiro. Satyumis ouve a conversa do outro lado da porta e Enver diz que embora não seja suficiente, espera que possa ajudar de alguma forma. Seida agradece, mas decide não aceitar seu dinheiro. Enver pergunta se ela deixará aquele homem levar Arda. Muito triste, apenas responde que ela não tem mais nada a não ser esperar por um milagre. Ela espera acordar uma manhã e saber que Dursun decidiu desistir de Arda. Enver,
Também triste, se despede dela com um abraço e sobe para seu apartamento. Satyumi sai da sala e vê Seida sentada na sala sofrendo em silêncio, toca seu ombro e avisa que voltará para Dorsum. Seida, surpresa, pergunta se ele está entediado com eles, mas Satyumi responde que não, ele faz isso porque Arda não conseguirá sobreviver com aquela família e ele já trabalha há anos e traz dinheiro. Seida derrama uma lágrima, senta no colo e diz que isso não vai acontecer e espera que Henry não o ouça dizendo essas coisas. Satyumi diz-lhe que o seu pai não o ama, foi o que Sirin lhe disse hoje. Seida pede que ele não acredite nessas palavras, Henry o ama de todo o coração. Satyumi diz que não importa o que lhe digam, ele já tomou a decisão de voltar. Seida o abraça e promete que ele e Arda não sairão do seu lado, um milagre acontecerá em suas vidas antes que queiram levar Arda e ele testemunhará isso. Satyumi abraça a mãe com força. No dia seguinte, Satyumi vai até a cozinha onde Seida prepara uma deliciosa refeição para os filhos. Ela pede para ele esperar mais alguns minutos para ela comer. Satyumi diz que está tudo bem, mas ele pega o casaco e você sai do apartamento silenciosamente. Ele então sai e mostra seu console de videogame para várias crianças. As crianças pedem que ele as deixe brincar, mas Satyumi obriga-as a pagar-lhe uma lira para poder brincar. Alguns pagam, mas tem um menino que não tem dinheiro. Doruk olha pela janela e também sai de casa sem avisar. O menino que não tinha como pagar de repente agarra o console e foge, mas Satyumi alcança o pequeno ladrão e recupera o jogo. Ele diz a Doruk que se quiser jogar terá que trabalhar primeiro. Satyumi cola o console na barriga de Doruk com fita adesiva, as outras crianças fazem fila e só depois de pagar podem jogar no console protegido por Doruk para que ninguém mais tente roubá-lo. Bahar entra na sala e, sem ver o filho, sai correndo para a rua. Ao ver o que eles estão fazendo, grita com eles e todos fogem. Ela manda Doruk e Satyumi entrarem rapidamente e eles se dirigem ao apartamento de Seida, que se surpreende ao ver o filho, pois pensava que ele estava dormindo em sua cama. Todos vão para a sala e repreendem fortemente as crianças. Satyumi diz a Seida que ele não é o único que mente, ele sabe que ela mentiu para ele quando lhe disse que foi ela quem comprou o console, mas não é verdade porque ela não tem dinheiro suficiente e se eu tivesse primeiro, teria comprado para Arda. Seida confessa que é verdade, quem comprou aquele jogo foi seu chefe Raif. Satyumi pergunta se aquele homem bateu nela, Doruk diz que Raif não pode machucar ninguém porque sofreu um acidente. Bahar e Seida ficam em silêncio ao ouvir essa pergunta e tentam não rir. Depois de algumas horas no refeitório de Henry, Sirin termina seu turno e se despede de todos. Arif decide ir com ela e pede a outro funcionário que se encarregue do fechamento. Ele alcança Sirin e lhe diz para acompanhá-la até sua casa. Sirin olha para ele enquanto caminham. Ela lhe diz que há dias tem a sensação de que ele quer perguntar alguma coisa. Arif diz que é verdade. Ele queria falar sobre a noite em que o ladrão invadiu sua casa. Ao entrar, ouviu-a contar-lhe que tinha conseguido matar o marido da irmã. Sirin responde que isso não é segredo. Todos sabem que Sarp caiu da balsa por causa dela. Arif diz que está confuso, pois na verdade o que ouviu é que acabará de matar o marido da irmã e que o incidente da balsa aconteceu há muitos anos. Além disso, é verdade que Sarp morreu recentemente. Sirin pergunta nervosamente o que ela está tentando lhe dizer. Arif se aproxima e diz que tem certeza de que ela fez algo com Sarp no hospital. Sirin lembra do momento em que fechou a cânula para que Sarp não recebesse o remédio. Ela olha para Arif e começa a rir alto. Depois diz que aparentemente ele não é tão estúpido quanto pensava e ele a descobriu. Ela confessa como ela o matou e diz a ele que mesmo sabendo a verdade, não há como obter provas, já que todas as evidências estão na sepultura e no lixo, então ele não tem escolha a não ser permanecer em silêncio. Na verdade, ela deveria agradecê-lo, pois ele deixou o caminho livre para ela com Bahar. Ela se despede e segue seu caminho. Arif fica muito surpreso, mas liga o telefone e vemos que gravou toda a conversa nele. Arif sorri levemente e volta para casa. Sirin está chegando ao prédio e Seida a observa de sua varanda. Ela espera que a maluca ondulada suba as escadas e ao vê-la detém e a encosta na parede enquanto pergunta como ela ousou levantar a mão dela em Satyumi. Então ela pergunta com que mão ele tentou bater nele para que ele a quebrasse. A maluca ondulada tenta se defender e diz que nunca tocou nele. Além disso, ele é um garoto que já foi espancado pela antiga família, então não importa. Seida a agarra pelo pescoço para lhe dar torresmo,
mas eles ouvem a voz de Enver que chama Sirin. Sirin avisa que ela vem e que perdeu um dos brincos. Enver diz a ele que ela pensou que ele estava gritando. Sirin avisa que agora ele vai subir. Seida solta Sirin e a maluca começa a rir e a provoca ainda mais perguntando se isso é tudo que ela vai fazer e não bater nela como ela realmente quer e quebrar o pulso que a estava torcendo há 1 minuto. Ou talvez eles estejam com medo de que Enver a descubra. Seida diz que sabe muito bem o que fará com ela, mas agora eles a salvaram. Sirin zomba dizendo que ela tem sorte e sempre terá. A maluca ri e pede para Seida pensar que nunca conseguirão vencê-la. Sirin sobe até o apartamento dela enquanto Seida a olha com muita raiva. Por outro lado, Arif chega na casa de Kisme e ela o acolhe. Arif agradece e Kisme pergunta o que está acontecendo. Arif pede desculpas por ter vindo sem avisar, ele quer conversar com ela sobre algo. Arif pergunta a Kisme se ele pode entrar e ele concorda. Ela permite e diz que na verdade estava prestes a ligar para ele. Eles vão para a sala e se sentam. Kisme pergunta o que aconteceu porque ele está curioso. Arif diz a ele que ele tem um problema nas mãos. Esta noite ele descobriu algo horrível que Sirin fez. Kisme pergunta se ela é irmã de Bahar, a garota que é louca. Arif tira o celular do bolso e faz Kisme ouvir a gravação da confissão de Sirin. Na casa de Bahar vemos que Doruk brinca muito feliz pela casa com seu cavalo. O menino se aproxima e Bahar lhe dá um pedaço de maçã. Doruk vai embora e Bahar fica sério olhando a foto de Sarp. Ela lembra que quando Sarp era vivo, Doruk disse que amanhã levaria seu cavalo para a escola, aquele que Arif lhe dera. Então o garotinho perguntou a Sarp onde estava seu cavalo. Ele fingiu não entender e Nizam apontou aquele cavalo que Arif comprou de Doruk. Então Bahar ligou para Tice e ouviu a verdade de Enver. O alfaiate disse que Sarp ficou furioso e quebrou o cavalo em pedaços. A Tice perguntou a Bahar se ela ouviu e ela confirmou. Nesse momento Sarp chegou dizendo que não encontrou o cavalo. Nizam olha para a mãe muito distraído e fala com ela. Bahar pede perdão. Arif pergunta a Kisme se seria possível levar aquela gravação à polícia. Kisme diz que não significa nada. O que ele quer dizer é que os tribunais não aceitam gravações de voz como prova. Arif pergunta como isso é possível se Sirin está confessando tudo ali. Kisme diz que assim como ele afirma na gravação no tribunal, ele pode negar. O que eles precisam é de provas concretas e só então ele prosseguirá. Arif preocupado pergunta se eles não podem fazer nada a respeito e Kisme diz que eles não podem usar isso. Arif diz que Sirin não é uma pessoa normal. Ela é muito perigosa e pode continuar a causar danos a outras pessoas como Bahar ou até mesmo a crianças. Ele pede que ela o ajude a provar que Sirin é um assassino. Kisme pensa muito e Arif pede que ela não lhe conte que está de mãos atadas. Kisme diz a ele que não disse isso, mas que eles precisam de outras evidências. Arif pergunta o que e Kisme pergunta se talvez houvesse uma câmera de segurança no quarto do hospital onde Sarp estava. Arif diz que não sabe e pergunta por quê. Kisme diz a ele que isso seria uma evidência concreta e que eles precisam descobrir isso primeiro. Além disso, você teria que investigar se desligar o gotejamento poderia matar alguém ou não. Arif fica mais preocupado e diz que entende. Então ele olha algumas malas de viagem e pergunta à irmã se ela vai a algum lugar. Kisme informa que planejava conversar com ele sobre isso e confessa ao irmão que ficará muito tempo ausente. Arif pergunta quanto tempo vai demorar e Kisme responde que não sabe e talvez não volte. Arif fica surpreso e Kisme respira fundo. O advogado lhe diz que há coisas que ela deve lhe contar antes de partir e ele presume que depois de ouvi-la talvez nunca mais queira vê-la. A advogada começa contando que ela mentiu para ele ao dizer que não conhece Sem porque ele é seu ex-marido. Arif não consegue acreditar. Nizam e Bahar estão na sala enquanto Doruk continua jogando. Nizam olha para o irmão mais novo e depois pergunta à mãe se ela está zangada com Arif. Bahar responde que não e por que deveria. Nizam responde-lhe por ter comprado aquele cavalo. Ela confessa que disse a Arif que Doruk queria um e Bahar diz que ela não está nem um pouco chateada. Nizam lembra que seu pai quebrou o cavalo que Arif comprou. Bahar revela que Arif a consultou antes de comprá-lo, perguntou se Doruk queria outro cavalo e ela disse que sim. Nizam pergunta se ela está falando sério e Bahar confirma. Então a garota pergunta se ela acha que Sarp está chateado agora. Bahar sorri e pergunta se ela acha que algo que deixa Doruk tão feliz pode chatear seu pai.
Nizam responde que não e Bahar diz-lhe que é assim. Tudo que os faz felizes também o fará feliz e pede à menina que leve isso em consideração. Doruk se aproxima deles e pergunta se o pai deles ficaria bravo ao perceber o quanto eles amam Arif se ele lhe desse um cavalo. Nizam responde que não ficará chateado. Seu pai uma vez lhes disse que eles não deveriam se sentir culpados por amar alguém. Bahar sorri e depois abraça e beija seus filhos. Kisme contou toda a verdade sobre sua vida para Arif. Ele, surpreso, diz a ela que nunca teria esperado que ela estivesse por trás de tudo isso. Kisme chorando pede perdão e diz que está muito triste. Além disso, como já explicou, ele não sabia que Sen tinha envolvido Bahar nos seus assuntos porque descobriu muito mais tarde. Arif diz a ele, é claro, e Kisme jura pela sua vida que não sabia de nada e tentou impedi-lo no momento em que descobriu. Arif diz a ela que ela está bem e pede que ela pare de chorar, ele só quer que ela lhe diga se Bahar ainda está em perigo ou não. Kisme não conta mais nada e quando ela e Sen deixarem a cidade o caso será encerrado. Arif pergunta se ela tem certeza disso e conta o que aconteceria se o homem de quem ela estava fugindo a ameaçasse novamente. Kisme revela que ninguém sabe que Bahar e Seida trabalharam para Sen e pede que lhe diga a Bahar para não se preocupar com isso. Arif diz que sim e pergunta quando ele planeja partir. Kisme diz isso a ele esta noite e Arif não consegue acreditar. Kisme pergunta o que está acontecendo e Arif diz que achou que ela poderia ajudá-lo com o problema de Sirin. O advogado pensa e diz que ela pode adiar a viagem. Arif pergunta se ela realmente faria isso. Kisme diz a ele que está tudo bem se ele ficar mais um dia, e ele também sente que deve muito a ele e a Bahar. Arif diz muito bem e agradece. Arif se despede e vai embora. Kisme liga para Sen e pergunta diretamente se ela está pronta. Kisme informa que eles terão que adiar a viagem por mais um dia. Sen irritado diz a ele que está tentando dizer por que eles têm que ir embora agora, se descobrirem, matarão os dois. Aí ele pergunta por que ele não quer ir embora agora e Kisme diz para ele não se preocupar e que tudo ficará bem, serão apenas alguns dias. Sen pede que ele não corra riscos e eles devem partir imediatamente. No entanto, Kisme desliga a ligação. Sen a chama de vadia e joga o celular na cama. O malfeitor está furioso. No dia seguinte, Arif acorda e ouve o pai fazendo barulho no quarto. O jovem se levanta e vai ver o que está acontecendo. Ao chegar, pergunta a Yusuf o que ele está fazendo. O velho careca responde que está procurando uma calça para praticar esportes e pergunta ao filho se ainda não a viu. Arif diz que não sabe e pergunta se não está na gaveta. Yusuf procura e Arif pergunta o que ele vai fazer com aquelas calças. Yusuf diz a ele que vai se exercitar e Arif diz que isso é impossível, então pergunta por que agora. Yusuf avisa que ele precisa se cuidar melhor e consegue encontrar as roupas. Ele pergunta a Arif se ele acha que ainda o tem. Arif apenas diz que espera que malhar não o mate e Yusuf diz que ele é rude por dizer isso. Poucos minutos depois, Yusuf sai do prédio com roupas esportivas e liga para o celular para uma mulher a quem chama de amor. O velho animado diz que sente muita falta dela, e também informa que vai começar a se exercitar para ela e vai virar um touro. Ao mesmo tempo vemos que Sirin sai de seu apartamento e ao descer as escadas encontra o gato de Bahar na porta. Ela pergunta ao gato o que ele está fazendo ali e pede para ele não se assustar. A maluca o pega e pergunta se aqueles idiotas o deixaram lá fora e se ele está com fome e frio. O gato morde o Sirin e a louca o chama de selvagem como aqueles pirralhos, então a louca diz que vai cuidar bem dele e levá-lo para um lugar seguro. Yusuf está tentando se exercitar no parque e faz papel de bobo. De repente o velho careca ao longe vê Sirin com o gato e se pergunta o que ele está fazendo a esta hora no parque e com um gato. Sirin leva a gata para um lugar onde não há gente e a abandona ali, dizendo que é um animal nojento. A gata quer segui-la, mas ela o impede e vai embora sorrindo. Na casa de Bahar, Doruk informa a mãe que seu gato está desaparecido. Nizam sai e diz que já verificaram em todos os lugares e não encontraram. Os três ficam preocupados e Doruk diz que provavelmente foi roubado por ser um gato lindo. Bahar diz que talvez o gato tenha saído ontem à noite quando levou o lixo para fora e eles decidiram sair para procurá-lo. Nizam diz a Bahar que talvez o gato tenha escapado e eles deveriam sair para procurá-lo. Ela diz que sim, mas que deveriam trocar de roupa. Mais tarde, Enver está trabalhando na alfaiataria e ouve o gato sendo chamado.
O alfaiate sai e pergunta a Bahar o que eles estão fazendo e ela diz que estão procurando o gato e pergunta se ele o viu. Enver diz a ele que não o viu, mas que vai vestir o casaco e sair para procurá-lo também. Bahar e seus filhos veem Yusuf chegar e Doruk o chama de avô e pergunta se ele viu seu gato. Yusuf fica surpreso que Doruk o chamou de avô e diz que ele não é tão velho. Aí ele responde que acabou de ver o gato nos braços de Sirin no parque. Bahar com raiva pega os filhos e eles caminham até lá. Enver pede que esperem por ele, mas Bahar diz para ele não vir. Na casa de Fazile, Raif anda e assobia, o que deixa Fazile impaciente. De repente a campainha toca e Raif abre a porta para Seida. Ela o cumprimenta sorrindo e o chama de Rick Ricon. Ele avisa que chegou 8 minutos atrasado. Seida manda ele descontar do pagamento e Raif diz que não, ele só terá que sair 8 minutos depois. Fazile os escuta e Seida entra na sala e cumprimenta seu chefe, depois pede desculpas por ter chegado alguns minutos atrasado, pede que ela se acalme porque não tem problema, mas Raif a esperou a manhã toda. Seida mostra a Raif que estava comprando os ingredientes que ele pediu. O jovem verifica e diz que está correto. Seida explica a Fazile que Raif pediu para ela comprar aqueles ingredientes para preparar o risoto, já que ele costuma preparar aquele prato. Fazile diz que é verdade e que seu filho é um bom cozinheiro. Seida diz que eles verão. Fazile se levanta e lhe entrega algumas chaves. Seida pergunta onde ela deve colocá-las e Fazile responde isso em sua bolsa. Agora você não precisa mais tocar a campainha. Você tem o direito de entrar em casa com suas próprias chaves. Fazile vai embora e Seida fica feliz. Raif também fica feliz em saber disso e avisa Seida que tem a chave do castelo. Agora que você quiser, você tem a oportunidade de entrar em casa no meio da noite e levá-lo embora para passar a noite. Seida, sorrindo, pergunta o que mais poderiam fazer depois de levá-lo e Raif confessa que sonhou com isso. Seida pergunta o que ele sonhou que eles estavam fazendo e Raif permanece em silêncio. Seida pede para ele não responder e não incomodá-la. Ela vai até a cozinha preparar o café da manhã e Raif ri. Bahar e as crianças voltam do parque com o gato na caixa. Os três ficam muito chateados e chegam ao refeitório de Henry. Lá encontram Henry, Arif e Satyumis que os cumprimentam e os convidam para tomar café da manhã com eles. Sirin apenas os observa de longe com o gato. Henry liga para Sirin, que pensa que também está convidada para comer e pega uma cadeira para sentar, mas antes de fazer isso Arif pede que ela entregue o cardápio para fazer o pedido. A chata e louca e ondulada diz que está bem e Bahar pede à irmã que dê água ao gato. Sirin com raiva diz que está tudo bem. Bahar conta a Arif que pela manhã encontrou seu pai, mas ele estava vestido de forma muito estranha. Arif diz-lhe que agora decidiu praticar desporto, o que significa que voltou a encontrar uma jovem. Os dois riem e Arif pede que ele tire as luvas para poder comer com conforto. Bahar faz isso e, debaixo da mesa, sem ninguém olhar, ele pega as mãos dela. Sirin traz com relutância o cardápio para todos. Nizam vê que seu chapéu e luvas estão no chão. A menina se abaixa para pegá-los e vê Arif e Bahar de mãos dadas. Ela fica surpresa, mas ao se levantar vê a mãe muito feliz. A menina sorri. Na casa de Fazile, todos tomam café da manhã e Raif flerta com Seida pedindo que ela bata os ovos cozidos. Ela bate na cabeça dele com o ovo e depois o descasca. Fazile apenas os observa. Henry começa a falar sobre o quanto tem orgulho do filho, pois sua professora lhe disse que ele é seu melhor aluno e ele não imaginava que fosse tão inteligente. Satyumis lembra que ela lhe contou, mas ele não acreditou. Henry pergunta como ele faz se só leva um caderno para a escola. Arif diz que está feliz porque se achava uma criança preguiçosa, mas está feliz por estar bem e o parabeniza. Doruk diz que sua irmã Nizam também é estudiosa e Arif pergunta o que tem ele. Doruk responde que ainda é pequeno e tem que brincar muito senão não crescerá bem. Bahar sorri com as piadas de seu filho. Sirin traz pão para a mesa, mas pousa a bandeja com mau humor. Satyumis percebe que Nizam olha mal para a tia e pergunta se ele a incomodou de novo. Nizam conta o que ela fez com seu gato. Bahar mima os filhos e diz-lhes o quanto os ama. Henry beija Satyumis e diz que também o ama. Satyumis olha para Sirin e diz que não acredita que isso seja verdade, pois Sirin lhe disse recentemente que ele era uma criança suja e mendiga, cujo pai não o queria porque ele era feio. Além disso, ele disse que Seida também não o queria porque ela só tinha olhos para Arda.
Sirin nervoso diz que isso é mentira, mas Nizam intervém e diz que tudo é verdade. Ele até tentou bater nela, mas Sirin não permitiu e por isso ela o insultou e quis quebrar seu brinquedo. Henry não aguenta. Ele pede respeitosamente a Sirin que pegue as coisas dela e saia de sua lanchonete agora mesmo. Sirin com raiva diz que está tudo bem, de qualquer forma, ela estava cansada de trabalhar naquela lanchonete nojenta. Ela diz a todos que espera que apodreçam naquele lugar e vai buscar suas coisas. Henry deve pedir desculpas aos seus clientes por essa discussão. Porém, Sirin sai da cozinha e pega vários copos e pratos e os joga no chão gritando que não vai implorar por um emprego onde lhe paguem 3 centavos. Ela sai do refeitório. Arif percebe que tem uma câmera de segurança ali e se levanta para ir conferir. Henry também vai com ele. Satyumiz olha para Nizam. Enver parabeniza Arda por terminar a refeição enquanto descem as escadas. O alfaiate encontra Sirin e pergunta o que ela está fazendo lá tão cedo. Sirin com raiva responde que ela largou o emprego porque foram muito rudes com ela e ela não quer trabalhar naquele maldito lugar novamente. Seu sonho de ter uma filha garçonete desapareceu. Enver, um pouco chateado, conta que esse não era o sonho dele e de sua mãe, muito menos depois que ela deixou de frequentar a escola onde estudava. Sirin grita com ele que ela não deve nada de sua educação ou de sua vida a ele, mas Enver deixa claro que todas as coisas ruins que estão acontecendo com ela são devidas ao karma de suas ações. Sirin diz que não foi ela quem agiu pior. Aliás, se Bahar não tivesse voltado à vida, sua mãe não estaria morta nem sua casa destruída. Ela sobe até o apartamento e Enver, mais uma vez decepcionado, sai com Arda em direção à alfaiataria. Henry avisa Arif que pelo menos ninguém ficou ferido. Bahar pede desculpas a Henry pelo que Sirin fez, já que afinal ela é irmã dele. Henry diz que foi ele quem a contratou e que a culpa não é dele, então diz às crianças que hoje eles podem ir juntos ao museu e assistir a um filme à noite se quiserem. Bahar dá permissão aos seus filhos e eles sorriem felizes. Mais tarde, vemos que Raif está ajudando Seida na cozinha. Ela pede que ele ajude a picar cebola e alho. Enquanto Raif faz isso ele começa a chorar por causa da cebola. A campainha toca e quando ele abre a porta para Bahar pergunta por que ele está chorando. Raif decide fazer uma brincadeira e conta que algo aconteceu com Seida. Quando ela estava limpando ela caiu. Bahar, muito preocupado, começa a chorar, mas Seida sai rapidamente da cozinha e pede à amiga que não acredite nas palavras de Raif, pois ela gosta de fazer brincadeiras. Raif não para de rir, Fazilha recebe Bahar e eles vão trabalhar.